Fala, time! Podcast Viver de Condomínio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse que é o 5º episódio relacionado ao mês da mulher, discussões maravilhosas desse universo que, além de dar a vida às pessoas, realmente elas são muito mais cuidadosas. E hoje nós estamos com uma fera especial aqui que vocês já vão saber quem é. E junto conosco está o Wellington, nosso síndico de 16 condomínios, para falar e contribuir para essa discussão que está sendo acalorada. Well, seja bem-vindo. Valeu, Jonatas. O pessoal fala que síndico não contribui muito, né? Mas a gente tenta de vez em quando fazer alguma coisinha, né? Sem muitas reclamações, mas estamos aí. Mas é isso aí, o pessoal hoje, cara, assunto que é top para qualquer condomínio, essencial para qualquer condomínio, e não podia deixar de faltar essas feras que estão com a gente, né? É isso. A gente sabe que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente vai apresentar aí quem manda de verdade nessa situação toda. Então, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre seguro para condomínios. Embora estejamos aí no mês da mulher, nós vamos focar bastante na questão de seguro, porque nós estamos com as duas feras, Roberta e Calil da Flecha 13, corretora de seguros. Incrível, os caras estão há anos, quase 20 anos já trabalhando de seguro. E eu vejo que no dia a dia eles são seguros. Vim com eles no carro, se soubesse o medo de fazer alguma coisa errada, porque o pessoal é seguro mesmo. Então, quero desejar super boas-vindas, Roberta, Calil, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. E o microfone é de vocês. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, explanar um pouquinho do nosso conhecimento. Não é muito, mas a gente está sempre se atualizando, sempre procurando as melhores formas, as melhores oportunidades para atender aos nossos clientes, aos nossos parceiros e a todos que a gente consegue agregar com todo o nosso trabalho aí, que é modesta parte, mas é feito certinho. Isso eu posso garantir, viu? O Calil me cobra, o Calil fala, Wellington, olha, se segura aqui, cara, não faz isso. Porra, Calil, você é chato, meu, faz do jeito que eu quero que você faça. Não, assim eu não vou fazer não, porque tá errado. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer do jeito que você quer que eu faça. Não é não, Calil? É isso mesmo, Wellington, obrigado a presença, obrigado pelo convite, nós estarmos aqui falando do seguro. É um tema, condomínio se fala muito, e o seguro ele é pouco difundido. Você verifica um monte de live, um monte de situação, mas o seguro ele é pouco falado. E é um item importantíssimo. Essencial. Tá? Muito essencial. Vamos falar sim. Muito obrigado pelo convite, viu? Maravilha. Mais uma vez com vocês. Nós que agradecemos e você já está acostumado, óculos, pra gente Cego. falar de quem paga a conta, porque afinal, toda essa estrutura maravilhosa, eu já quero dizer o seguinte, nós mudamos o endereço porque agora, além do YouTube da Solvit, você também vai conseguir assistir o programa Viver de Condomínios no YouTube da Brascondes. Quer uma salva de palmas, por favor? TV Brasconde, isso aí. Então, como o mês todo aí fazendo essa migração, então uma alegria para nós, especial, mandar um abraço pro Reginaldo, pro Gabriel também e todo o time, porque agora nós estamos realmente dentro do universo condominial. E como eu estava falando, quem que tá nos ajudando nesse processo? É Diferencial, a VCB e... Diferencial Serviços, né? Eles fazem a VCB e para-raio, a Petros Desentupidora, Portal Seg, Segurança Eletrônica, Seg Energy, Energia Solar, Honest Marketing, BR, aqueles mini mercados, eles também têm franquia, Imperador Equipamentos contra Incêndio, Flecha 13, que hoje tá aqui, corretora de seguros, e a Elsis, fechadura eletrônica. Então, eu quero te desejar super boas-vindas. Faz um favor, aproveita o link que tá aqui embaixo, se cadastra para você conseguir descontos e vantagens com todos esses patrocinadores. Fechado? Time, então vamos embora. E antes, na verdade, da gente abrir para falar efetivamente de seguros, o que a gente trouxe? Porque a Solvit tem, né, no seu DNA, o perfil de não simplesmente abordar as coisas. Você não vai ver só um postzinho na internet, olha, Dia da Mulher, olha, dia disso aqui. A gente realmente traz o âmago das questões. Vocês tiveram no Percepção Solvit 21, vocês tiveram a oportunidade de ver as discussões acaloradas que nós trouxemos relacionadas à questão LGBTQIA+, questões de negro, questão de mulher, e não podia ser diferente aqui na questão do podcast. Então, o que a gente trouxe, né, pra gente iniciar esse bate-papo? Em 2019, o time da seleção dos Estados Unidos, feminino, eles foram campeões da Copa do Mundo
E aí elas no caso, né, desencadearam uma discussão muito importante que é a igualdade de salários Perfeito. entre os times. E aí, poxa, muito legal essa briga e elas conseguiram. Então, a partir de agora, todos os jogos eles vão ganhar a mesma coisa. Olha como que era antes. Os homens ganhavam 18 mil e as mulheres ganhavam 3. Igualzinho, né? Olha Ó, isso, cara. Pro mesmo serviço prestado. Mesmo Vamos É lá. muita observar. injustiça, né? É muita injustiça. Então, e isso perpetua e a gente, né, tem trazido aí ao longo do mês esse início e a gente queria, né, claro, o Wellington já se pronunciou algumas vezes, mas queremos ouvi-lo também e queríamos, na verdade, ouvir de vocês, o que vocês veem, até porque vocês estão encerrando aqui o mês e é engraçado, porque é um casal e justamente por isso deixamos pro final, porque há essa dicotomia também, né? E aí eu queria que vocês pusessem até o dia a dia de vocês, como que é, se há essa diferença, se respeitam mais o Calil ou não, enfim, a gente queria também ouvir de vocês. Mas deixa eu só fazer uma pergunta antes pro Calil. Pergunta. É só, Minha vida é um livro só- aberto. é só pra gente confirmar, Só né, pra cara? A entender. gente já sabe a resposta, mas é só Só pra... pro público. Quem ganha mais? Olha, eu tenho uma cláusula. Eu acho que não tá igual o futebol, né? Ó, eu tenho uma cláusula de sigilo, eu infelizmente não vou poder abrir essa informação É para justo, vocês. é Eu tenho uma cláusula de confidencialidade. Confidencialidade. Desculpe, isso eu não poderia. Mas olha, nesse tema é importante. Eu acho que isso é uma vitória maravilhosa, porque é inadmissível a pessoa prestar o mesmo trabalho, ter a mesma função e ter uma maior ou menor remuneração por conta do gênero. Nós temos a corretora, a responsável técnica, ou seja, a dona da corretora é a Roberta. Isso Mais uma salva de palmas, Ah, então. Por favor. A primeira pergunta tá respondida, então. Tá respondida. Respondi mensagem subliminar. Então, ela é a dona, né? Nós somos sócios, mas ela é a dona, ela é a responsável técnica. Que legal. Né? E a gente sente essa diferença tanto no mercado quanto no dia a dia. A Roberta vai pontuar umas coisas que a gente vivencia Sim. que, cara, ainda tem que melhorar muito, Uhum. muito. Muito. É porque mulher, e infelizmente a gente ainda traz culturalmente essa questão do machismo. Uhum. É muito estranho isso. A Roberta pontuou, conta pra eles, pra dividir, isso é uma vivência nossa, tá? Por favor. A gente tem N situações aí que a gente passa, que infelizmente a mulher é muito discriminada. Mercado de trabalho sempre trabalhei em vários lugares e sempre o salário da mulher era o menor. Eu fazia o serviço de todo mundo, mas o meu era o menor. Entendeu? Eu cobria férias de todo mundo, mas o meu era o menor. Então, isso é normal já para a mulher. Mulher tem problema, porque a mulher vai ter filho, porque a mulher vai ter isso, vai cuidar do filho. Como que se a responsabilidade do filho fosse só da mulher? Só da mulher. Você sabe o que eu falo, né? Você tem uma pequenininha aí, você sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Mas a gente tem um título de coisas particulares nossas. A gente tem um título num clube, né? Uhum. E sempre foi feito no meu nome, desde mais de 10 anos que a gente tem. Nós somos sócios lá desde 2011, né? E aí, o que Na aconteceu? verdade, a Roberta é sócia desde 2000. Fique claro. Não, Que mas fique claro. É isso mesmo. Quando eu fiz o título, a Roberta que procurou e ela Eu fez procurei o título. fiz, E não- eu e o Otávio, que é o nosso filho, Dependente, dela, normal. tranquilo. E aí vence de 5 em 5 anos, tá? Venceu na pandemia. Bom, ninguém tava saindo de casa. Eu falei, não vou gastar dinheiro com isso agora. Perfeito. Vou investir um dinheiro onde eu não vou ocupar. Bom, fomos refazer. Passamos os dados, ele passou os dados todo pro rapaz lá. A pessoa colocou pediu. meus dados, titular, CPF, RG, tal, tudo bonitinho. Aí ele chegou no escritório com um contrato para eu assinar. No que ele pegou, ele falou assim, não, tá errado. Colocou o nome dele Meu com nome os como meus- titular, com como os titular documentos com os dela. números dos meus documentos. Eu falei, não, pode fazer. Não. Quer dizer, Aí eu falei, não, faz outro. Aí o Aí Calil, a como sorte- não quer pagar porque ganha menos, você fala, não, Não, pode põe o nome trocar isso dela. daí, coloca o nome dela. eu Aí ele, a sorte é que Pode fazer esses outro. contratos de clube, né, Pré-feito, já é né? pré-feito, você Sim. só Fazer preenche outro. os dados. Aí o rapaz teve que ir lá, preencheu de novo. Porque Inacreditável. É complicado. E assim, o Calil tem um outro fator que também sempre me incomoda. Hoje já não, eu já levo na boa. Quantos porque anos de casado?
Vai fazer 20, final Aí, do que ano. legal. Ah, minha idade. 19 já. Só Idade, só fazendo uma ressalva aqui, eu casei com 8 anos, tá? Então, a gente vai no restaurante, o Calil não põe nada de álcool na boca, né? Uhum. Então, assim, se o garçom vier e o Calil tiver e ele pedir, a cerveja vai pra ele. O É vinho vai engraçado, pra ele. cara. E pra mim vem o Guaraná, vem o suco, o que ele quiser tomar. A gente pede A não ser que é um lugar que a gente já conheça, que nem a gente tem alguns lugares que a gente já vai. Então, o pessoal já me conhece, então já põe. Gente chique, né? Ou eu quero Eu aqui sou dizer, conhecido. Terraço Aquele cara que me Itália, atende. Terraço é. Itália, não pode falar nome dos concorrentes. Chega na não mesa, tô nem, pagando, não tô chega na pagando. mesa, nem Terraço pede, o Itália, cara já manda chega, já alguma traz o coisa que pra ele mim. quer. Então, tem os lugares que a gente já tá mais habituado aí, como um rodízio de pizza que a gente vai, que tem o dono lá que é uma pessoa super família, um lugar muito aconchegante. Então, eu já tenho... são funcionários de anos que estão lá há muitos anos. Então, já conhece a gente, então já sabe. Mas caso Mas é contrário, A gente todo pede restaurante assim, que a gente vai, vamos todo supor. lugar que a gente para pra comer, se eu pedir alguma coisa de álcool, é pra ele que porque vai, não é geralmente pra mim. assim, um chopp, que sai, toma um chopp, eu peço Coca-Cola, e o Otávio Guaraná, pessoal da Coca, da Antártica, por favor, patrocínio. Cara, já vem é certinho, normal. a cerveja É vem. normal. Aí na frente do garçom eu troco, porque é uma coisa estranha, parece que A gente ainda... a cerveja tem que ser do homem, a mulher não pode. É bem estranho. É E aí o triste. pessoal que está E- nos assistindo vai se identificar com essa, Mas deixa com essa situação. eu sou o cara da polêmica, né? O Jonathan sabe, e é um assunto que há muita polêmica, né? Sim. E eu não sou machista, pelo contrário, eu ficaria em casa se minha esposa ganhando bem mais que eu, ficaria em casa cuidando das crianças numa boa. Ah, eu Sem também, problema alguma algum. mulher para fazer Ficaria a faxina e uma babá, eu ficava Tranquilo, lá de boa. rapaz, sem dúvida alguma. Mas pensando na questão do futebol, né, que o Jonatas comentou. Hoje em dia você pega aí, tem mulheres em cargos altíssimos, ganhando muito mais que homens e merecidamente, né? Com certeza. Inevitável a situação, porque tem as mulheres são mais, algumas são bem mais competentes que os homens e mais detalhistas e um cuidado, organizadas, enfim. Isso. E a discriminação de salário, de qualquer situação né? Mas pensando no futebol, que é o caso que a gente tava comentando no início, né? Você ganha pelos resultados e valores que você Sim. traz, né? Que você consegue gerar. Futebol feminino, apesar de hoje tá ganhando mídia, muito maior a mídia, né? Tá passando Perfeito. no canal aberto agora, tá top, né? Eu tenho um primo que ele é treinador de futebol feminino e um trabalho, assim, excepcional. E a gente sabe que tem todo um trabalho e é um esforço que faz, ainda mais nas situações que o dinheiro dentro do esporte feminino é muito menor que o masculino. Então, dentro dessa perspectiva, parte de patrocínio, né? Tudo que gera de valor e agrega dentro do futebol masculino é diferente no futebol feminino. Sim. Então, Cultural. E cultural. Cultural, né? Cultural. As questões de valores que envolvem o futebol masculino é diferente. Então, eu acho que fazer uma equiparação salarial do futebol masculino e do futebol feminino, hoje ainda, é complicado porque os valores são diferentes que giram em torno. O que poderia brigar era o quê? Era uma maior visibilidade, Sim. uma maior cultura no futebol feminino também, porque a gente tá no futebol, né? Um país do futebol. O país do futebol. Mas é um Então, movimento que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas você falou um detalhe importante. Nós estamos com o futebol feminino no canal aberto, mas se a gente for ver, isso não foi porque assim, poxa, vamos transmitir o Não. futebol. Não, é porque Perdeu. perdeu o futebol masculino. Não vamos falar da Não vamos emissora falar da aqui, emissora, mas porque É um tapa-buraco, vai. É um tapa-buraco exatamente. pra não Você ficar sem entendeu? futebol. Então, quer dizer, foi uma válvula de escape e não pode ser uma válvula de escape. A gente tem que apresentar e valorizar todos os trabalhos. E eu acho essa diferença complicada. que nem Por você que as vê. pessoas anunciam no masculino e não anunciam no feminino? Se Porque não tem a começar- mesma visibilidade. Então, mas se começarem a fazer essa manobra ao contrário, a coisa toma Mas um você rumo. vê mudando que um pouco. interfere até na idade, né? Você vê a jogadora Marta, que é embaixadora da Caramba. ONU. Meu, é um exemplo pra mulher Joga assim. bem melhor que eu e muitos homens. Não, também. E aí você vê. Eu quero a marca do Corinthians por gente. Exatamente. Masculino. A idade que ela tem hoje, Sim.
muitos jogadores pararam muito antes, masculinos, pararam muito antes pararam muito antes de jogar do que com a idade dela. Então é bem complicado. Entendi. Mas Não, você tem isso razão. reflete até no... Não, você sabe, Well, esse é um pensamento que eu sempre tive a respeito desse tipo de situação. Por que o futebol feminino ou qualquer esporte relacionado às mulheres tem um apelo menor? Porque fizeram dessa forma. Agora, se a gente comparar atrizes, aí não dá pra fazer essa conta. Então, eu acho que, não vou entrar nesse mérito, mas só pra usar de parâmetro. Muito se questiona a questão de cotas. Cara, você tem que começar de algum lugar pra resolver o problema. Ah, não é a melhor solução? Talvez não seja. Mas eu acho que tem que começar. Se você não começa um movimento, ele não se perpetua. Eu acho que também já teve uma evolução agora com a Copa, né? Sim. Que foram 3 juízas e 3 bandeirinhas. Exato. Inclusive tinha uma... Até anotei o nome dela, Neuza Bach, né? Que foi a juíza principal, uma brasileira. Eu gosto de quem estuda. Eu acho que Aí, tá foi vendo? uma evolução, assim, pro mundo do futebol, porque você via uma bandeirinha ou até mesmo uma gandula, já aconteceu Sim. em jogos de futebol Mas o masculino, destaque não se ter tinha. a gandula feminina, mas nunca aparecia, ou era xingada pela torcida, porque existe aquele negócio que o futebol é masculino. Não existe Não mais existe, isso. Eu acho não que existe. nos dias de hoje a vida é tão difícil que a união da família é quem? É o marido e a mulher que tem que trabalhar os dois. Não tem mais aquela vida que se tinha há muitos anos atrás, que o marido trabalhava e pagava as contas e a mulher só cuidava de Conseguia. filho e de casa. Hoje a Hoje em dia mulher, você não ela é a consegue. renda da Isso que eu ia casa. falar. E hoje em Mais de dia- 50% Isso. dos chefes Hoje é mulher, Isso. não tem como. Então, É isso mesmo. essa Como conta não dizem, né? fecha. O homem manda no mundo e a mulher manda no homem, Pronto, né? tá bom, é isso aí. Cada um Tem. com as suas devidas proporções, é, É isso simples, mesmo. né? Não é tem verdade. discussão É. sobre Não esse tem. tema. Não, não tem. Não, Não tem. Então, Bacana. Bacana. Bom, então falando da vida de vocês, né, e aí já trazendo para o universo de seguros, como que vocês iniciaram essa brincadeira de seguro? Como é que foi isso? Bom, eu comecei no seguro em 2008, porque eu sempre trabalhei fora, contabilidade, locadora de veículo, sempre na área administrativa, sempre com números, que sempre foi o meu forte, não tem jeito. Trabalhei numa construtora há muitos anos, só que aí por problemas financeiros da construtora, meu filho tinha quase 1 ano, e aí por motivos financeiros da corretora eu preferi sair fora. Construtora. Da construtora eu preferi sair fora porque eu achei que ia dar ruim, então eu falei, antes de dar ruim, com uma criança pequena, a gente Vou sair recua um antes. pouquinho para tentar. E aí, Previdente, tá vendo como a mulher ela é previdente? Impressionante. Impressionante. aí senta em casa, faz as contas, dá, vamos que vamos, a gente aperta daqui, aperta dali, porque com criança pequena sempre é uma incógnita, né? Sim, sim. Meu filho não tinha 1 ano ainda. Meu Deus. E aí eu falei, não, eu vou sair fora, vamos arriscar, vou fazer o que precisar. Eu nunca tive medo de trabalhar, então eu falei, o que vier, tá feito. Fantástico. Aí eu fiquei um período para descansar, porque eu fiquei muitos anos trabalhando lá, Sei. e eu não tirava férias, porque como a renda da família ainda era pouca, então eu vendia férias para fazer alguma coisa na casa, vendia as férias para fazer alguma outra coisa. Então eu tava também num grau assim de estresse. E aí eu parei, mas eu sou uma pessoa muito quieta, né? Então eu não consegui ficar parada. Eu não conseguia ficar mais parada. Me chamaram para eu ir para uma empresa na semana seguinte, mas eu ainda tava com os problemas. Eu falei, não, eu vou dar um tempo. Dei 1 mês, mas aí ficar parada não é comigo. Aí ele Não é o chegava, perfil. aí ele já tava no seguro, tava encaminhando no seguro ainda. Aí comecei a ajudar, né? Aí pega uma coisa pra fazer, pega outra coisa pra fazer. Aí começa a colocar em ordem, né? As Vamos falar coisas, sobre né? isso. Tem que colocar em não. ordem as Vamos coisas. falar um Aí tema. começa a pegar. Não precisa falar desse negócio de ordem, organização, não. Deixa, Aí, então, deixa pra um próximo episódio. o meu início foi em 2008, né? Que aí que a gente começou. Ele já tá há um tempo a mais aí do que Eu eu. iniciei em 2004 no seguro. Que legal. E só pra entender, a coisa, como a Roberta falou, faz conta daqui, faz conta de lá, é tudo muito difícil. Uhum. Todo começo é muito difícil. E Mas o bom é que eu escutei a frase dela, que ela falou assim, a nossa renda ainda não era
alta. Sim. Não, Aí, então assim, ainda, olha que bom. ainda. Ainda, porque naquela época Naquela época não era. Hoje, Hoje ó, Já é melhor. Hoje, Um pouquinho melhor. hoje a gente ganhou o presentinho, anti-estresse, Estamos estamos usando as canetas aqui, Síndico, calendário. aí, Vamos Tá falar vendo? daqui a pouco dessa premiação. Então, vamos. hoje é top. Hoje E é... aí, e aí, em 2004, iniciei no seguro. Depois de ter trabalhado com publicidade, você trabalha, mas a minha publicidade era outra. Hoje é uma tecnológica. A minha era jornal e rádio e TV, né? Essa coisa toda. E antes trabalhei com venda de carro, essa coisa toda. E aí entramos no seguro. Em 2008 a Roberta veio, colocou ordem na coisa, você entendeu? E vou Mas dizer uma coisa. você já tinha a sua, já era sua Não, empresa. não. A Flecha Não. 13, Não. ela iniciou em 2019. 2019. Quando eu digo comecei, eu trabalhava para uma corretora. Mas peraí, agora eu fiquei confuso. Fica. 2019. Não, eu te explico, Eu calma. te conheço desde... Não, mas é quando... Eu vou explicar para você. Explica Então, aí, porque agora comecei eu no fiquei seguro... confuso. Não, Agora eu fiquei tranquilo. confuso. Comecei no seguro em 2004, trabalhando em uma corretora. Então, eu atendi os clientes, né? Fazia parte da minha carteira, mas a corretora era de fulano. Aí, num determinado período, teve uma amiga nossa que tem uma corretora e ela estava dentro de uma instituição e falou: eu preciso abrir para o mercado e eu não conheço o mercado. Vocês podem me ajudar? Uhum. E aí nós fizemos uma parceria, vamos dizer uma sociedade, mas nada no papel. E essa sociedade nós trabalhamos 9 anos. Então você me conhece dessa sociedade. Eu já te atendia nessa sociedade. A Roberta foi estudar em 2018, se formou em 2019, tá? Por isso que ela é a responsável técnica, é quem manda na empresa. E aí aí nasceu a Flecha 13. A legal. Flecha 13 é de propriedade da Roberta e minha, né? Em 2019. O antes disso, a gente trabalhava para uma outra corretora, entendeu? Mas já atendia você, já atendia as pessoas. O seguro condomínio, vamos falar em condomínio, já que é o tema do Sim. nosso podcast, iniciou em 2010. Foi o primeiro condomínio. Você vê, eu comecei em 2004, a Roberta entrou em 2008 e o primeiro condomínio em 2010. Caramba. E, de verdade, um acaso, o primo da Roberta virou síndico temporário, porque o síndico saiu, sabe aquele negócio? Precisa for alguém até chegar um Aham. síndico. Colocou ele. Nesse período estava vencendo o seguro. E aí ele disse assim, Calil, Roberta, vocês não querem fazer o seguro do condomínio? Vamos. Aí fizemos. E, por sorte, vamos dizer sorte, logo nós tivemos Sorte um sinistro nesse condomínio. E fomos pessimamente atendidos por uma seguradora, que eu não vou citar o nome, óbvio. E eu acho que eu sei quem é. E desde, você sabe, e desde 2010, nós não trabalhamos mais com essa seguradora. Só que aí, o outro síndico que assumiu foi um síndico profissional. Foi aí que eu tive o primeiro contato com síndico profissional, que eu desconhecia. E eu dei todo um suporte. Eu conheci essa pessoa através de um sinistro. Dei todo o suporte, briguei com a seguradora, achei o tratamento péssimo e ainda falei para eles, se você quiser, eu defendo você junto à seguradora. Chamei ele junto com o dono da corretora, que eu não era nosso, trabalhava para uma corretora, e falei, a partir de hoje eu não trabalho mais com essa empresa. A corretora, eles lá, eu não trabalho mais. Aí levei ele até o estacionamento, ele me disse assim, vou te passar outro prédio. Aí ele sabe dessa história porque eu já contei. Eu peguei e fiz assim, quando ele foi embora, eu falei, poxa, mas que cara xarope, se ele já é síndico de um prédio, como é que ele vai me passar outro prédio? Porque na minha cabeça, o síndico é a pessoa que morava no prédio. Tá certo. E hoje muita gente pensa assim ainda, Então, não é? eu Não é falei de antes, assim, não. como é que esse cara, olha que truque, ele vai me falar que vai me passar outro prédio, se ele já tem um, como é que ele vai me passar outro?
E aí eu conheci a história do síndico profissional. E aí fomos desenvolvendo esse trabalho de condomínio, um a um, buscando informações, trocando experiência, aprendendo muito com os síndicos, porque essa troca de experiência para nós é valorosa demais, porque você traz a vivência do que você vive do portão para dentro. A gente tem o conhecimento da parte do seguro, a gente divide essas informações. E aí, com muita luta, de um em um, fomos crescendo, fomos tendo reconhecimento, né, das seguradoras. Que aí que depois a gente vai chegar nessas plaquinhas. Vamos chegar lá, aqui muito legais. por conta de um trabalho voltado mais para o técnico, que a Roberta é taxativa em analisar, e a consultoria. Porque o nosso escritório não é interessante para a gente ter quantidade, e sim qualidade. Você sabe disso, Sim. que eu já te atendo, a gente já te atende há alguns anos. 7 anos. Ó, a 7 gente anos pega já, a ó. pólice. Tá vendo? A gente pega a pólice hoje, que você vai fazer uma análise, você fala, essa cobertura não tem como cobrir a necessidade do prédio. Porque é uma pólice que vem renovando sem atualização, e às vezes grandes empresas tá na mão de funcionário, às vezes o síndico não dá essa devida atenção, e às vezes você tem coisas, divergências gigantes. Um ponto que a gente tá batendo, a Roberta bate bastante, é o RC garagista, né? garagista. Comenta, porque Porque, assim, tem 100 mil na pólice lá de RC garagista. Aí, até uma vez, até comentei com você. Eu falei, não adianta, porque vamos pensar pelo lado lógico da situação que aconteceu até uns meses atrás no nosso bairro. Foi sair até no Jornal da Globo. Olha aí. Porque as pessoas sem ter o que fazer, vamos intitular assim, os indivíduos, levantam o portão, entram, levam 2, 3 carros. E aí você tem uma cobertura de 100 mil. Hoje em dia, qual carro? São Custa poucos, 100 mil. são 100 poucos mil. os carros que custam 100 mil. E aí o prejuízo vai ficar para quem? Para o condomínio. Sem Isso pode diferença. gerar um Sim. processo para o síndico, Pro síndico, que não tem noção. Entendeu? pela falta de Então, observância. pela Pro falta de síndico, né? Pro síndico. O síndico. Mas aí, Tudo Entendeu? sobra pro Tudo síndico. sobra pro síndico. Então, Então, quando a gente. gente orienta, não é que eu quero, você quer cobrar mais caro. Não, não é o mais caro. Eu quero que você esteja amparado por um seguro onde você vai ficar tranquilo e eu vou ficar tranquilo. Porque qual vai ser a minha cabeça sabendo que eu fiz um seguro pra você e você teve um prejuízo? Mas Não, O síndico, ele assina a proposta. vou até Ele falar- assina, ele se responsabiliza pela responsabiliza. cobertura. Mas Porém, eu e tenho o uma nome da nossa consciência. empresa? Claro. Porque, como você mesmo disse em outros podcasts, é muito fácil você ver na internet reclamando de uma empresa. Você não vê Elogiando. elogio de Raríssimo. uma empresa. É raríssimo isso. Então, se eu. E assim é assim, com todos os ramos que a gente atende no escritório, a nossa função é uma consultoria, não uma venda. Eu não tô ali com um talãozinho Talão de pedido. Esse é... E Pra aí- tirar o meu não. pedido. E aí é que eu vou Entendeu? falar pra vocês. Né, eu tô com a flecha 13 justamente pelo trabalho de boutique que é feito e o preço. Porque Nós temos tudo- condições. tudo tem- Eu vou te Alcança- falar. Alcançamos tem essa- condições assim excepcionais que grandes do É. mercado, que a gente sabe quem são as maiores do mercado condominial, não consegue fornecer para seus clientes. Então eu consigo atrelar um serviço de consultoria, de qualidade, de orientação, de atendimento e tudo mais, com valores para os meus clientes Assim, finais que vou- dá o resultado total. Vou te falar que pra gente chegar, a gente ainda quer alcançar uns descontos maiores ainda Lógico. em condomínios, porque é o nosso foco, Uhum. é o que a gente se especializa, é o que eu estudo, porque a fala de seguro é um modo geral, assim, você vê o seguro, mas você não entende que cada seguradora tem uma regra, que nem nós temos aí, tem o patrocínio de placa solar, você não sabe que em uma companhia tá coberto no dano elétrico, no vendaval, etc, tá coberto, só que na outra não. Na outra ele já colocou uma cláusula de placa solar. E aí você tem que ter isso por escrito, porque ninguém vai ler condições gerais. Eu posso te passar a condição geral de De todos forma. os condomínios que você E, ó, fecha. E eu posso Ninguém vai garantir que ler. o pessoal E- da SEG Energy
consegue dar todo o auxílio Eu- junto com vocês Você aí entendeu? nessa... Porque eu o conversei negócio com- de placa solar... Nós é- até nós conversamos com conversamos ele. Conversamos com top, ele, ele é assim, nosso mercado. vizinho E assim, lá, conversamos você com tendo a ele. placa solar, hoje em dia no seguro, você tem alguns descontos. Reuso de água, reciclagem. Tem companhia que te dá desconto por isso. Tem Sim. companhia que nem te pergunta. É. Nem quer saber. Agora eu vou fazer um parênteses importante aqui. Mas só um pouquinho. Até bom, né, Jonas, esse papo dela que ela comentou agora. Então, a placa solar em si, ela não só gera um benefício de você economizar, de você contribuir com o meio ambiente, Sim. mas também pode gerar, além da economia de tudo isso, né, que você vai usar energia solar e vai reduzir a energia Sim. Sim. elétrica, você ainda consegue ter reduções na pólice de seguro. Sim, compa- tem algumas, sim. algumas, Em algumas seguradoras. algumas Mas aí O que seguradoras ela tá tá. mostrando é a Então, diferença são de uma projetos para outra. Mas é esse que é o ponto, e aí o Wellington comentou. Por isso que você precisa ter um especialista do outro lado. Tem que ter. Você sabe que eu aprendi uma coisa no universo condominial? Porque às vezes você vai falar com um síndico, não são todos que são como o Wellington, que ouve o outro lado e tal. Alguns síndicos acham que porque eles são diretores de não sei o quê, eles são especialistas em todas as áreas do mundo. Isso. E aí eu aprendi, quando eu contrato um serviço, eu deixo essa responsabilidade para quem tá lá contratando. Eu não fico palpitando no trabalho da pessoa. Eu contrato alguém que é especialista, tenho que confiar nela de alguma maneira, ou foi uma indicação, ou é um patrocinador, Perfeito. enfim. Mas eu não vou ficar questionando o trabalho da pessoa, porque isso dificulta demais O trabalho. o trabalho final. Eu acho assim, Jonathan, vou fazer um parênteses contrariando um pouco. Sim. Não é dar palpite, é entender. Sabe o que é o grande problema? Só voltando aqui, como eu falei, toda a responsabilidade sobra para o síndico, como Sim. a Roberta pontuou o RC garagista. Sobra a responsabilidade para o síndico. Eu costumo conversar com o síndico que estiver nos assistindo sabe, eu digo que é uma profissão de risco. Sim, Porque o síndico, meu ponto de vista, totalmente visão própria, tá? Ele é dono do prédio todo sem ter posse. Porque se Deus o livre e guarde, aquele prédio pegar fogo e ele esqueceu de fazer o seguro, é do bolso dele que vai sair o prédio inteiro. Ele é Exatamente. responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Só que ele é dono sem ter posse. Ou seja, é uma profissão de risco. Só que aí, Total você risco. sabe, total risco. Total. É coisa de maluco. e não recebe salubridade, Perdão, né? todos os síndicos, é com carinho que eu falo. Tinha que ter convênio com psicólogo. Tudo. É verdade. E É aí, verdade. Convênio sabe o que médico. acontece? É verdade. Às vezes, você quer explicar, orientar, e eles não estão abertos a você explicar. Você sabe o que você surpreende? E muitos, eu peço a todos os síndicos, avaliem suas apólices. Avaliem. Se tiver dúvida, liga para nós. A gente faz essa avaliação, sem problema. A gente pega a apólice, olha e avalia e dá um ponto de vista. Não tem problema. Estamos aqui dispostos a ajudar aí nesse podcast, a todos os parceiros, essa coisa toda. Muitas vezes o síndico não tem ideia que tem cláusulas que são fracionadas. Aí ele põe lá na apólice. A maioria das Não, cláusulas são não, mas fracionadas, que nem né? ele põe lá. Não, é Roubo, mais roubo de Um exemplo, condomínio, de roubo de condômino, bens de condôminos. incêndio de bens Incêndio, de condôminos. Aí ele põe lá 20 mil de roubo. Ele fala, bom, se entrar num apartamento e roubar, tenho 20 mil para pagar. Não. É 20 mil dividido pela quantidade de apartamentos. Se tiver 10 apartamentos, 2 mil para cada um. Se tiver 100 apartamentos, R$200 para cada um. Ou seja, E, não é legal e fica difícil, eu o acho síndico que ter essa responsabilidade. eu acho que tem algumas cláusulas como incêndio de bens de condôminos e roubo de bens de condôminos, como que você, Wellington, como síndico, você vai falar, não, na sua casa, Vai 5 mil determinar o que pagar tem o que dentro você da tem casa dentro da da casa. pessoa. Você Aí entendeu? você tem- Eu acho que você... Aí é um projeto que a gente está com a parceira da Liberty Seguros. Nós estamos fazendo uma parceria, dando um desconto maior para os apartamentos, os condomínios que a gente faz. Nós vamos, a partir desse mês, a gente já está lançando esse programa. A gente Onde a gente cadastrou vai- nosso condomínio. Eu cadastro o condomínio Ah. na seguradora e eu consigo um desconto maior no residencial para os apartamentos. Para as unidades. Por Estão quê? ouvindo? Para as Presta unidades. atenção, então presta Por atenção. quê? Se cadastra aqui pra você ter esses benefícios. Porque a gente vai ver ainda está, foi um projeto que começou Começou. Começou agora, depois de fevereiro aí, que tá começando a engatinhar.
Porque o ano começa depois do carnaval, né? Então, Então não tem jeito. feliz ano novo. Tem Então razão. não tem jeito. Então a gente estava engatinhando já com esse processo desde o final do ano passado, já era um projeto que já tinha visto até com outras seguradoras, infelizmente com a seguradora que a gente queria acabou não dando muito certo, mas a gente tem seguradoras parceiras, a Liberty é uma, e fez essa proposta pra gente, eu expliquei o que eu queria, as coberturas que eu queria, porque não adianta eu falar pra você, vai lá e vamos na internet lá, vamos contratar um seguro pra você. Aí o RC familiar, você fala assim, RC familiar não preciso. Ou a pessoa não Aí sabe a o que pessoa é. não sabe Esse o é que um ponto. Não sei. Aí o que que acontece? O seu cachorro, vamos dar um exemplo simples. Seu cachorro, você tem um cachorrinho lá. Você abre Cuidado pra não matar o cachorro de ninguém. Não, vai matar. amor de Você Deus. abre a porta do apartamento. Pegou o gato da vizinha. É o seu RC familiar que vai ter que cobrir as despesas Uma do coisa gato. que tem acontecido muito, estoura um cano. Estoura um cano. Água dentro da sua unidade, Tubulação. molha o vizinho de baixo. Eu não tô falando da tubulação lá, Não, a ramal, aprumada. ramal. Não, é o ramal, dentro da unidade. Molha o vizinho de baixo. Aí É a responsabilidade civil que contrata, que paga. Familiar. E você sabe qual é o problema? Tem muita seguradora, nós, Flecha 13, somos contra, tá? Contra. Seguradoras de porte, de nome. Vamos fazer um projeto, a gente cria um lead, né? um link. Um aplicativozinho que a pessoa entra. Eu saio disparando para todos os meus contatos. Você entra E e você você contrata o o seu seguro seguro. residencial e você fecha do seu celular. Sem nenhuma consultoria. Não, na hora eu falei assim, Na isso hora. não interessa para Eu nós. não quero. Sem o cliente falar com a gente, não. Sabe Por isso quê? que em algumas seguradoras não deu certo a nossa parceria, Por entendeu? isso. Porque eles Porque eu queriam quero que o cliente colocar- fechasse. Não pode, porque ele não tem conhecimento. Ele põe lá, responsabilidade civil familiar. Não sei o que é isso, então eu vou dizer, nós tivemos um caso de um segurado. Flecha 13, eu consegui um preço mais em conta, automóvel. Em qual seguradora? Não vou falar o nome, todo Claro. inglês aí que contrata pela Pela internet. internet, tá? Começa com você. Aí, eu falei, mas o que você... Me fala, como você conseguiu um preço mais em conta que o nosso? Vamos ver. Então, eu preenchi aqui, não sei o que. Eu falei, quanto você colocou DMDC? Porque eu sei que lá parece isso. Calil, eu não sabia o que era isso, eu não coloquei nada. Eu falei, maravilhoso. DM é danos Bolinha aqui. materiais. E o DC é o danos corporais. Ou seja, se você bater o seu carro em alguém, o alguém ou alguma coisa não tem cobertura. E se atropelar alguém, também não tem cobertura. Pelo amor de Deus, Calil, então pode fechar. Eu falei, então, não estava mais em conta. Só que a pessoa não tem Você não conhecimento. tá comparando abacaxi com abacaxi, Isso. né? Não Então, dá, né? Não dá. falar que a Flecha 13 vai fazer alguma coisa que você sozinho feche, não vai acontecer. Por quê? Início do nosso podcast aqui eu comentei, o nosso foco não é quantidade, é qualidade. E posso falar uma coisa? Essa história de não ter quantidade, assim, você é o cliente número 685. Não, você é o Jonatas, você é o Wellington, a gente reconhece vocês. Isso, a gente é bem visto pela seguradora. A seguradora nos valoriza por esse trabalho de, peraí, vem cá, deixa eu olhar Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou chato, pode falar, Wellington, Não, porque não, o a gente Wellington sabe. pede uma cotação. Aí ele fala assim, Calil, você pode fazer essa cotação? Tá aqui a pólice. Aí eu respondo pra ele, posso sim, responde tudo isso daqui pra mim. Porque a pólice pode estar totalmente defasado, você entendeu? E ele, cara, Mas não, teve um caso agora num condomínio meu, que eu entrei, o condomínio... não precisa falar o Não nome vou falar não, hein? o nome do Isso é condomínio, uma pedra preciosa. mas é uma pedra preciosa, uma pedra preciosa. Verde. Preciosa verde. Olha, Quieto. Não, vou te tinha falar Não. que hoje a dupla tá boa. Tá porque bem, eu tava com medo das piadas, nossa audiência. Mas eles estão bem por enquanto. verdade. Cada a dupla das piadas aqui. tinha Eu não uma... falei nome de ninguém até agora, vocês Vocês estão perceberam, bem, né? vocês estão bem. Mas Eu também não entrei- deixei o pessoal no vazio, porque a gente tá aqui para passar conteúdo É isso e mesmo. informação, não é isso? Então vocês vão ter informação Mas com a gente. eu entrei no condomínio em janeiro do ano passado, né? E eu tinha uma pólice lá. Quando eu entrei, analisei que
Eu não sou especialista, né? Mas eu estudei bastante a parte de seguros também, que vocês veem que eu discuto com você o tempo Não, e todo. a gente vai dividindo o conhecimento. Mas aí é legal. Isso é- Discutir é uma coisa. Isso, Quero entender, sim, quero não sei o quê. exatamente. E a Não, gente explica. não igual o cara. Wellington, não isso aqui tá contrata. errado. não, Mas tá aí errado não. por quê? Tá errado por conta disso. Aí tem hora que eu chego pra Aí- ele e falo, ó, faz do jeito que eu tô pedindo, tá tudo certo. E outra hora que ele fala, não, isso aqui eu não vou me responsabilizar, tá tudo certo também, vamos por aqui. É isso. Mas esse condomínio tinha uma pólice que eu pagava 2.000 no ano. Isso. E, cara, totalmente defasada. Valores que se desse qualquer tipo de problema, estaria perdido. Só que a gente tava com um sinistro em aberto. E a gente teria dificuldade se fosse trocar a pólice e tudo Sim. mais e tal. E acabou. E era justamente a seguradora que você Fica adora quieto. trabalhar. Isso, que eu né? parei. E Você- detalhe, ela saiu do mercado. É. Ó, eu não tava muito errado, não, porque eu parei de trabalhar com ela e recentemente ela saiu do mercado de condomínio. E isso é péssimo. Sabe por quê? Porque se você tem um seguro de vida dentro da pólice, por isso que o Wellington, os síndicos que conversam com a gente e que tem um corretor disposto a conversar, porque às vezes tem um corretor também que não quer conversar. Ó, seu seguro ficou E 2. o Calil conversa, hein? ó. Eu converso. Não vem, É, não eu- tem medo. Ó, eu deixa eu converso. contar um negócio pra vocês. Mas Eu deixa tô com eu o falar uma coisa cronômetro aqui, importante. ó. Não, esse A gente cronômetro já tá você- rodando aqui. Deixa eu falar uma coisa importante. Ó, a dica. Síndicos, tenham a pólice do seu condomínio e tenham a pólice de seguro de vida dos funcionários apartados da pólice do condomínio. Isso é muito benéfico. Liga para nós que a gente explica para vocês por que e como é essa diferença. A Mas- pessoa tem lá hoje um seguro nessa seguradora aí, que não vou falar o nome, e ou a pessoa contratou antes de entrar no limite máximo de idade, essa pólice está decorrendo 5, 6 anos, ele já ultrapassou o limite. Na renovação continuada, ele tem cobertura. Essa seguradora simplesmente falou, ó, não vou mais atuar no mercado. Ou seja, você tem que levar para uma outra seguradora. Ela não teve Se acordo esse com nenhuma funcionário- seguradora. Se ela tivesse feito um acordo Isso. com uma outra seguradora, onde você vai pegar a Vendeu minha a carteira, aí tudo bem. beleza, aí Que- ela é obrigada Ela a sai dar disso. continuidade. Ela Ela simplesmente simplesmente tirou do mercado. Parou. Então, se você tem lá uma pólice do condomínio, em que você tem lá um funcionário de muitos anos, que já ultrapassou o limite máximo de idade para entrar no Vida, ou seja, você vai levar o seguro para outro, esse cara não está amparado. Aí você vai ter que fazer um seguro individual, os preços ficam exorbitantes. É muito importante ter a pólice apartada. E seguradora de referência e tudo mais, essa coisa Eu toda. tive um caso E cuidado parecido. com o preço, que às vezes a seguradora é de mercado, mas todo mundo cobra 5, ela cobra 2.500. Ninguém Jonathan, agora- faz agora- milagre. Agora você viu porque que eu não atendo o Calil quando ele me liga o tempo Você todo. entendeu? O Jonathan é nosso segurado também. E quando nós pegamos o automóvel dele, eu falei assim, ó, com essas coberturas aqui a gente não atua, né? Ó, outra dica, fugindo um pouco aí. Presta atenção no seu seguro alto. Vê o que foi contratado de DMDC, danos materiais e danos corporais. Porque é uma leva de gente que faz com 50 mil, 100 mil reais, só para ter preço 50 reais mais barato, isso não é benéfico. Procure sempre um profissional que zele por você, que te oriente. Calil, Porque hoje qualquer carro é 150, 180 mil. eu quero que a gente consiga deixar Tá. claro, na medida do possível aqui, não, Perfeito. muito, muito sério. Você falou aí de 50 reais. Vamos tentar traduzir isso para números os mais factíveis possíveis, porque o que a pessoa que está contratando imagina? Vocês falaram, o corretor quer ganhar milhões. Vamos colocar uma proporção dentro Tá. do que você Eu pode vou- falar? Um exemplo, Eu- se aumentou X, o seu Isso. ganho aumenta X vezes 1000? Não. Então, é isso que precisa Vou, ficar claro. vou deixar claro, eu jogo, a gente aqui é transparente, você sabe disso, Sim. você conhece há anos. Vou dizer uma coisa, você tira uma pólice que o cara tem 100 mil de danos materiais, tá? A gente passa para 250. Aí você fala assim, poxa, mas minha pólice vai aumentar 150 mil reais de cobertura? Agora o seguro fica horrores. Na média, isso dá... Claro que tem uma variação, Claro. essa coisa toda, mas na média dá uns 150 reais por ano. Ou Se seja, estamos falando de condomínio, dividido, né? Não, eu tô do automóvel dá 12 reais de diferença. O segurado ele não se incomoda de pagar os 150 reais a mais. Desde que ele seja orientado e ele entenda.
Quando você fala isso pra ele, ele fala assim, caramba, então eu tava correndo risco todos esses À anos. toa. É a consultoria. Teve casos impressionantes que nós mudamos uma pólice de 100 para 250 mil reais. Sabe qual foi a diferença? Para não dizer que é mentira, eu vou deixar a Roberta falar. Qual foi a diferença daquela pólice? R$6. R$6. E aí você ficou no quanto mais ano. rico por causa disso? Bom, com uma comissão de 10%, R$6 a mais deu 6 centavos? Não, 60 você centavos? Desculpa. esqueceu de descontar. Já E paga o as F bolas. Ah, não, do isso, governo. Já paga as Não, bolas. não paga, não paga. Aí você não desconta paga. em OF do É. governo, você Não, desconta os impostos Mas que é você importante, paga. claro. Sabe por quê? Porque Você o cara entendeu? vai comparar lá. Poxa, o 1, 2, 3 ficou 1.100. A flecha 13 ficou 1.200. Puxa, o da flecha 13 tá caro. Gente, avaliem as coberturas e veja o profissional que lhe atendeu. Porque tem hora que eu pergunto, eu falo, escuta, a pessoa te orientou isso? Não, a pessoa me passou no WhatsApp o preço. Gente, Pergunta se é a um pessoa tem placa. profissional. Eu quero que você saiba da A placa. pessoa não tem Pergunta placa. se- Não tem Conta, placa. conta das placas, conta das placas. A placa, eu vou começar e depois a Roberta conclui. Nós fizemos uma live, dezembro de 21. Dezembro de 21. 21. Foi depois do... 21, isso. Foi depois depois do- da... Foi depois do evento da Percepção Covid. foi em Isso, novembro. Percepção, E isso. assim, não vou querer vangloriar, que eu nem gosto disso, mas foi o único que tivemos duplicado o episódio. O conteúdo foi importante, tivemos que voltar na semana É seguinte. isso mesmo. Tá nas redes sociais, não é isso? Pode sim. pegar o conteúdo todo lá. E aí nós conversamos e comentamos que nós tínhamos alcançado primeiro lugar em emissões de apólice das Zona Norte. Aí é o diretório, tá? Então pega toda a Zona Norte regional. e regional, É e regional, Guarulhos. e Guarulhos. Então, todas as Abrange corretoras Zona da Zona Norte Norte e de Guarulhos. Guarulhos, nós fomos o primeiro, primeiro em emissão lugar. de apólice de De condomínio. condomínio. E aí, nessa brincadeira, o Jonatas falou assim: pô, isso merece uma plaquinha. A gerente da Tóquio. A nossa isso foi- isso gestora foi- tava. Isso, a gerente da Tóquio. O Wellington estava- tava lá, na então. live, tava. Ela estava na live e ela live ela escreveu: escreveu, vamos fazer. providenciar. E tá aqui E depois de pago. um tempo Aqui, ó, chegou. tá pago. Tá A pago. desse ano só teve um probleminha na fabricação, porque em 2022 também ganhamos Mas o não, mesmo mas prêmio. Foi- Vai ser que nem um livro. Peraí, da- peraí. Não, não, não. Hein, Não, Calil? não, Vai não, ser que nem um vai livro chegar, que vai demorou chegar. 3 Não, anos. peraí. espero que não. Peraí, O produção. Wellington, ele foi tá falando da exclusivo. terceira pessoa, mas ele faz parte do presente. Dá pra gente pedir pra pôr exclusivo na tela aí ou dá trabalho? Não Pode sei, pôr? manda, Põe fala. exclusivo aí. Não deu tempo Segundo de ficar ano pronta, consecutivo. mas o ano de 22, a flecha 13 Bicampeã. alcançou, pelo segundo ano Segundo consecutivo, o primeiro primeiro lugar lugar em na- emissão. Então, salva de na palmas. regional, por favor. Aí, ó. E mas lembrando, eu hein, vou- e lembrando, eu vou. é um trabalho consultivo, não é tirar pedido. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que já conversou com a gente, sabe. Eu pergunto um monte de coisa. Eu pergunto quantos apartamentos tem no prédio, qual o valor de venda, quantos elevadores tem. E se Quantos faltar alguma informação, funcionários? quando chegar na minha mão, não passa. Aí eu digo, ó, vou contar uma brincadeirinha Aí aqui. agora para da organização que a gente vai falar. Não, eu digo assim, ó, que Chegou uma na minha mão, empresa... não passa. Eu digo que uma empresa, quando ela é boa, ela tem um RH, certo? Sei. Quando a empresa ela é muito boa, ela tem um CEO. Olha que chique. Vai se acostumando, Agora, quando a Wellington. empresa é maravilhosa, Quando ela o tem um condomínio- RO. e quando- Ela tem um e RO quando na o empresa. condomínio- Sabe o que é o O RO? condomínio é muito É o bom, tem um Roberto. síndico, pô. Não, quando a empresa é muito boa, ela tem um RO. O RO é a Roberta. A Roberta não deixa passar nada. Você precisa ver ela discutindo com as seguradoras. E quando discute pra valer mesmo, tá? Ela briga com a seguradora porque ela quer que a seguradora faça a coisa certa. Tem uma seguradora de grande nome, fica a dica pra vocês do TI dessa seguradora. Você emite a pólice onde você não coloca a nacionalidade da pessoa. Não é você que coloca. E tá saindo na pólice assim, Afeganistão. país de origem, Afeganistão. Tudo bem se for, né? Não, todos saem Mas assim. todo mundo. Só que é péssimo. não tem E a noção. Roberta briga, você sabe E a por culpa quê? cai em cima de mim. Porque a Claro. Roberta diz o seguinte: Não vai cair em cima o dela. nosso segurado Imagina que vai uma ler, grande vai errar. uma Quem vai errar é o coitado é o- que tá ali na é o- ponta. Isso, a Roberta diz o seguinte: eu não admito isso pro meu segurado. Porque ele vai ler e vai dizer assim: poxa,
eles não tiveram cuidado comigo, eles colocaram qualquer coisa. E é uma seguradora a mais conhecida. Já brigamos com eles. Porque não posso emitir Parece país um de origem barquinho. Afeganistão. Não vou falar o nome da seguradora, mas ela tem uma vela de Deixa eu aproveitar o ensejo logotipo. e pedir uma consultoria online aqui para vocês. Questão de AVCB, até diferenciar o serviço que faz, né? Para raios também, toda essa parte. E a gente Perfeito. descobriu que eles fazem também questão de garagem, que é complicado. Peraí, para-raio. Um ponto importante, tá? Você sabe que eu mando aquela vistoria pra você todas as Verdade. vezes. Tem uma seguradora, eu vou falar porque é um trabalho bem feito, é o da Sim. Tóquio Marine. Fechou o seguro, vai fazer vistoria, ela já manda um aviso. Um relatório Tenha, por de todos os favor, laudos. laudo de para-raio na vistoria, chave de casa de máquina, laudo de recarga de extintor. Que legal. Maravilha. Então, Não, os síndicos é um ponto tenham positivo. os laudos. Assim, Não, então, eu queria ouvir de para vocês, raio, porque tudo. há sempre essa discussão, né? Com a VCB, seguro não tem, Sim. se falta não sei o que. Então, eu queria Então, ouvir de vocês. é um assunto bem criterioso e muito técnico. Sim. É uma coisa que eu falo que a gente manda, o Wellington tá de prova, todo condomínio que é fechado, nós temos uma carta orientando ao síndico que é responsabilidade dele ter toda a documentação. Nós tínhamos acabado de fechar um condomínio, estava para transmitir, quando o Calil mandou a carta para a síndica e ela viu que estava a VCB, Precisa. todos os laudos, ela falou assim, não, eu não tenho a VCB do prédio, eu não vou assinar, não quero mais fechar com você. Cancelou a venda nossa. Mas a gente manda a carta De por orientação. orientação, porque é a legislação. Ela A pode fechar com qualquer legislação seguradora. e a- Podem não orientar ela, mas podem exigir o Podem AVCB. exigir. As condições gerais, quando você para ler uma condição geral, que isso eu acho que todo corretor é o mínimo que tem que fazer. Eu sei que é cansativo, porque são quase 300 páginas, mas tem assuntos peculiares que vão mudando. E as companhias, elas vão alterando. Então, você tem uma condição geral hoje do condomínio, não significa que o mês que vem não vai ter mudado. Então, você tem que ficar atento a isso. Porque qualquer coisinha que muda e você não se atualiza, você põe o seu cliente num barco que tá a ver navio lá no meio, sem ter. Por isso que até o caso da placa solar, que eu até dei o exemplo. Sim. Porque são coisas novas que estão aparecendo no Sim, mercado. Tomada Então, é carro elétrico. Carro elétrico agora, É. então tem que ver a tomada, porque os novos prédios já têm. Isso. E aí você pega aqueles condomínios, como nós tivemos um caso, um condomínio muito antigo, que a gente Isso. faz o seguro, teve incêndio num Ok. apartamento. Não foi um incêndio de grande porte, mas graças a Deus não tem a VCB, mas porque o prédio não comporta saída de emergência, porque são aqueles prédios de 1900 e sabe lá Deus quando foi feito. Então, mas existe a gente tem seguradoras ao Sim. nosso lado, como parceira nossa, que são conscientes disso. Porque a lei exige que tenha. Ponto. Só que como você vai pegar um prédio de 1910 e você vai colocar nas novas regras de hoje? Se não tem como você colocar Corta-fogo. corta-fogo, não tem como você tirar um AVCB hoje. Então você vai ter que ter um mínimo de segurança Mínimo de segurança exigido, E aí- entendeu? E aí entra naquele fato. Peraí, essa corretora, vamos ser sinceros, vai entrar também num fato comercial também. Muitas vezes, algumas coisas entram também na decência do corretor. Não, esse corretor, dá pau toda hora, incêndio, meu, e todos os prédios dele é furado. Então, opa. Apesar de que, muitas vezes, a companhia vai fazer a vistoria, Isso. porém, ela não pede. ela não assume, Não. ela não pede os laudos. Só se pede documento no sinistro. Inclusive, a Tóquio Marine, ela passa uma relação de documentos e laudos que são obrigatórios, que a lei exige, porém, ela não quer ver um por um. Não. Então, ela assumiu um risco. Então, existe um risco assumido pela companhia, existe um risco do corretor e existe um risco do síndico, que é onde os três têm que conversar a mesma língua. Então, assim, não adianta você ter... A gente no condomínio, no ramo condomínio, nós não brigamos com muitos corretores. São poucos especialistas. Porém, porque é um trabalho muito técnico. E o que acontece? A toda poderosa do mercado, que é a maior, porém, ela não tem estrutura nenhuma com o técnico.
ela não te dá um apoio técnico nenhum. Então, assim, isso a gente fala de vivência. Pega a pólice, vivência. aumenta 10%. 10% que é o e normal, passa, que mas muitas vezes a companhia te aumenta isso, 10%, no próprio não é cálculo, você. Quando você puxa a renovação, ela já vem com 10%, e às vezes o 10% é muito. Em determinada cláusula, Você não precisa 10% todas é aumentar muito. 10%. Nesse ponto que você colocou, Roberto, eu sempre recebo também, quando a gente fecha o seguro, aquela carta de orientação. Sim. Isso. E aí, quando pede os laudos, né? A questão dos laudos, por isso que é bom ter um parceiro que nem Isso. a diferencial que a gente tem, que toda vez que vocês colocam lá aquela questão, ó, tem que ter o AVCB, para-raio, elétrica, o que eu faço? Né, eu tenho empresas, não só a diferencial, tem outras empresas, mas a diferencial, né? Eles pegam, eu peço tudo para eles, já separado, falo, ó, manda Isso. pro meu zelador, deixa lá fácil, Pra ele apresentar na pra vistoria. quando o vistoriador chegar lá, ele tem. Então, o pessoal tudo organizado, já deixa a parte dos laudos Sim. todos organizados. É fácil, você pede, solicita os laudos, eles Claro. entregam, porque é tudo feito, né, Feito. dentro dos Não, vencimentos mas ali. tem que E ser, o né? síndico tem que ter. Eu acho que é o que ter, né? mínimo. Tem Eu, que eu ter. acredito que para você trabalhar com responsabilidade, o mínimo que você tem que ter são os documentos Como obrigatórios por lei. O- A gente não tá. Eu acho que aí é a legislação do nosso mas país. É maior que a É maior do que seguradora, a seguradora, é maior do é que o lei direito do país. seguro. Então É você lei do tem país, que então ter. é obrigatório. Então, Agora tem casos que a companhia acata, deixa porque passar entende. sem mas aí ela deixou passar, beleza, uma deliberação Não é. dela. Se ela falar eu quero, é uma lei, É do, uma lei país, do país. ponto. Então, Só que às vezes tem prédio com AVCB, tem sinistro e muitas vezes a companhia nega mesmo com AVCB. Por quê? Poxa, eu vim e fiz o AVCB, mangueira bacana, porta corta-fogo, bonitinho. Saiu o documento, o síndico falou assim, essa porta corta-fogo abre e fecha, faz barulho, eu vou deixar ela aberta e vou apoiar uma lixeira. De nada adiantou o AVCB. Então é bom. muito isso. Esse prédio que pegou fogo, um pequeno fogo, Sim, que pegou 2 apartamentos, sim. e ele foi rapidamente solucionado por causa dos extintores. Foram extintores. 3 extintores gastos lá até o bombeiro chegar. Mas Aqui, ó. é isso. Mas eu vi o Marcos Moreno, o senhor Marcos Moreno falando aqui da responsabilidade da recarga do extintor. Isso que eu ia Maravilhoso. comentar. Ô, Calil, deixa eu te perguntar uma coisa, uma É dúvida. falar nisso. importantíssimo. A gente sabe que você Teste tem que de fazer mangueira. a recarga dos extintores a cada ano, teste hidrostático, né? X tempo e tudo mais. Quanto que é importante isso para um seguro? Né? Eu pergunto porque o pessoal da Imperador, que faz um trabalho excelente com a gente E também, eles são aqui próximo. estão aqui do lado, né? Olha, legal. E eles, o que que eles, eu conheci eles há pouco, né? Fui Bacana. conhecer a estrutura, porque eu gosto de conhecer as empresas e tudo mais. A gente não fecha com qualquer empresa também. Ok. Eles têm um puto espaço de recarga de extintores. Montaram uma estrutura fenomenal lá para recarga de extintores, testes de mangueiras e tudo mais. Eu vi vocês falando cara- no episódio Os do caras, Marcos assim, Moreno. Muito bom. super bacana, né? Uma estrutura. Então, qual que é a importância do extintor? Ele está, claro, porque além da Perfeito. segurança, que a gente sabe que é o mínimo que tem que ter, Isso. mas para um seguro. Se eu chego lá, o prédio deu um incêndio, certo? Perfeito. E aí a seguradora, a gente sabe que qualquer seguradora, ninguém tá no ramo, ninguém tá em nenhum negócio para Sim, perder dinheiro, isso. né? Chegou Todo lá, não mundo- tem extintor. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, então Pronto. a seguradora não é diferente. Tá lá o extintor vencido, o prédio pegou fogo. Ok. O que acontece? A seguradora vai analisar, então eu não posso ser criterioso. Sim, mas sim. a grosso modo falando, ela pode simplesmente negar o sinistro. Legal. Você sabe por quê? Ela Porque tem, ela tem um parâmetro pra isso. tem, Tem. você sabe por quê? Porque é uma Tá na obrigação lei. sua. É uma obrigação sua a prevenção e. Peraí, que a palavra para não falar errado aqui, se eu falar errado, me perdoe. Mas mitigar Mitigar. o risco. Perfeito. Ou seja, eu tenho que ter um extintor. Então é importante que ele esteja funcionando, carregado. E outra coisa, é muito importante. Cada andar, pega uma pessoa, explica como é que funciona, faz a brigada de incêndio, dá uma orientação para as pessoas. Condôminos, é a sua vida,
é a sua residência, é a sua família. Não vai na reunião lá na Assembleia só para reclamar porque O aumentou bom é que ele é 50 reais. corretor mesmo, né? Não é síndico. Você faz Não, você as faz lá o pessoas curso não de vão, brigada de não síndico, Gente, não vai, é rapaz. importante, é a Não sua vai, é muito família. importante. É o seu bem maior que é o E é seu muito lar. importante. Por falar é em muito celular, importante. vou fazer um parênteses aqui rapidinho, só para falar de um ponto nosso. Até no primeiro episódio, Rodrigo Weisenberg comentou que ele teve o apartamento dele furtado. É importantíssimo que você tenha o seu seguro residencial da sua unidade autônoma. Ah, eu moro em apartamento, eu não preciso. Tá errado. Porque o seguro que o Wellington faz, todos os síndicos fazem, a Proficind, é da área comum e estrutura. Ou seja, da Dentro sua da porta sua para unidade autônoma, a responsabilidade é sua. E eu oriento, o Wellington sabe disso. Renovou o seguro? Coloca lá um aviso no elevador. A área comum e a estrutura está segurado. Dentro da sua unidade autônoma, faça você. Dentro da sua unidade, você define. Se você tem mais equipamentos eletrônicos, menos, se o seu risco é maior, você consegue diminuir. O síndico não tem como avaliar. De repente eu falo, você mora num apartamento simples, mas você é um cara tecnológico. Você tem lá 300 mil de equipamento de áudio e vídeo. Eu não tenho como saber. O Wellington tem isso aí. Espera só um pouquinho, deixa o Jonatas abaixar o celular ali, Opa. porque ele esqueceu quando entra no podcast, tem que tirar. abaixar o celular, Põe né? pra gente ouvir o áudio aí, põe pra ouvir o áudio que eu quero ouvir. A esposa dele falando assim: não esquece de trazer 6 pãezinhos, 1 litro de leite, 300 Não, isso gramas de daqui é o presunto. seguinte, isso aqui é Deixa a mensagem gente que ouvir o Wellington- o áudio. Isso aqui é coisa que o Wellington não vê, o endereço ele não sabe, isso aqui que tá avisando, entendeu? Ele não vê, ele tira assim. Peço endereço pra ele 10 vezes. Eu pergunto É pra ver se como- ele tá atento. eu É pergunto isso, é como isso. que vai ser 10 vezes. Então, gente, é importante. E assim, seguro residencial. Vou falar de um jeito mais abrangente. Cuidado com aqueles quando você vai precisar de um dinheirinho emprestado, você vai lá naquela instituição e o cara fala, faz um segurinho residencial. O problema não é o seguro residencial, são as coberturas contratadas. Você paga lá R$20 por mês, debita na conta. Tô tranquilo, tô com meu seguro residencial. Só que a pessoa não olhou. Incêndio, 50 mil. Você fala, poxa, com 50 mil você consegue reconstruir sua casa? E quando eu falo reconstruir, cama, colchão, sofá, geladeira, micro-ondas, Se você fez cortina. um Cara, é planejado, uma casa se você inteira. fez um planejado, já Acabou. Então, muito Acabou. atento Não, com e as tem que lembrar coberturas. que o seguro do condomínio, ele vai entregar como você pegou o apartamento Isso. sem piso, Zero. piso na Só na cozinha, vai, cozinha. A banheiro, sala é Reconstrução. contrapiso? sala é Isso. reconstrução. Tanto é que a Contrapiso, gente não contrapiso. utiliza o valor comercial. A gente pega o valor comercial de venda para a gente fazer uma base, que isso foi um estudo que a gente fez, eu fiz junto com um finado professor meu, que Deus tenha um bom lugar, o professor Gilberto, uma pessoa de uma experiência, assim, fantástica, e que junto com ele eu analisei, porque a gente já trabalhava com isso, e eu tinha algumas dúvidas. E a tabela por metro quadrado que você pega de prefeitura, nunca bate. Não. Nunca bate. Então, assim, para você conseguir uma tabela verdadeira, você não tem como chegar, você não tem meios. Então, a gente pega. Então, lembrando, né? Você vai receber seu apartamento do jeito que você pegou. Isso. Mas Isso aí, Então, sem gabinete, sem o seu- a pia presa por 2 mãozinhas francesas, não é tragédia. isso? Então, isso. você tem que pensar em tudo. Você tem que pôr tudo. Roupa. Seguro residencial Tudo. é muito barato. Tô sendo sincero. É bem barato. E eu vou dizer muito uma barato. coisa, o que é importante, cara, às vezes, como o Marcos Moreno, eu fico falando dos episódios porque a gente assiste, tá? A gente é da Deixa eu audiência. falar aí, ó. O Marcos Moreno Não é só falou uma você. coisa. O Marcos Moreno falou uma coisa muito importante da bomba. Da bomba. Do rolamento do da rolamento bomba. da bomba. Era Rolamento da só bomba. trocar o rolamento. A Roberta vai relatar aqui, se a gente pode falar com tranquilidade, porque foi na casa da mãe dela. Conta o que aconteceu. Olha a importância do seguro e uma coisa simples. Minha mãe tem portão automático, mora em casa, tem portão automático, normal. Então tem o seguro da casa, a gente sempre fez, tal. Aí o portão, um dia ela foi sair, não sai, mora sozinha, né? Então levantou o portão, tal, mas é dificultoso, né? Ficar levantando, tal. Aí ela desesperada, bom, como a pessoa que fez o portão mora próximo da casa dela, ela foi lá e chamou o rapaz para ver o que tinha acontecido. Tragédia. Chegou lá, ele mediu no relógio, tava saindo energia, não chegava na placa. Aí a placa
quanto que é a placa? R$ 800. Aí ela me ligou desesperada, falou, Beta, pelo amor de Deus, e agora, o que que eu faço? Falei, mãe, liga pro seguro. Não faça nada, liga pro seguro. Eu esqueci que eu tinha o seguro. Liga pro seguro. Foi pro seguro, o seguro foi lá, testou o relógio, testou o motor. Aí ele falou, engraçado, não tá chegando no motor. Aí o que que ele fez? Ele não mediu só a placa, ele foi ver a entrada no motor, ele falou, não tá chegando aqui. Bom, deu um problema no fio, quebrou o fio em cima do Quebrou portão. o fio. E aí, O fio assim, passa na aí ela madeira do foi, comprou telhado. um pedaço de fio já, aí a gente até falou É. pra ela, compra uma espessura maior, Maior. melhor, um fio melhor, porque a pessoa que pôs o portão não usou um fio de melhor qualidade, então já compra um fio melhor, foi lá, o próprio seguro foi lá, a mão de obra Claro. do seguro, Ela gastou ela só gastou o 5 valor metros de fio. do Foi fio, isso que ela foi o cara comprar. foi lá, trocou, Botou o fio, trocou o funcionando. fio. Era então o quer fio. dizer, Não era era um prejuízo trocar de o- R$ 800 que ela ia se ela tivesse ido só no cara que fez o portão pra ela. Olha a importância do seguro. Então aí a importância do seguro. Deixa eu Ela tirar. não pagou mão E de como o obra, Marcos Moreno falou do rolamento, é importante. Porque às É, vezes você não porque sabe. não Você fala, puxa, sabe. quebrou. Cara, eu não tenho. E você tem do seguro, tudo bem, você vai pagar a peça. No caso da sogra, ela comprou lá o fio, que foi o que precisava. Mas ela ia gastar R$ 800 pra trocar. O cara ia chegar lá, ia trocar, via que não ia trocasse. funcionar, ia trocar um pedaço de fio, mas era desnecessário. Deixa Tá eu lá per- funcionando até hoje. Deixa eu perguntar uma coisa pra Pergunte. vocês. Uma dúvida aqui de condomínio, né? A gente tem a Honest Market, que tá aí com os mini Mini-mercados. mercados. Isso, Eles isso. trabalham com franquias e tudo mais. Eu tô fazendo eu já fiz a instalação em um condomínio. Ok. Não é nem com a Honest, mas fechei um contrato para instalar com a Honest no mercado, num condomínio meu agora. O que o seguro? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Tem. Porque às vezes as pessoas não sabem como que funciona o mercado e tudo mais. O que impacta O- dentro do condomínio No- O Isso. mini o mercado, mini né? mercado com relação ao seguro? Ao Porque assim, seguro. a gente sabe que o mini mercado é excepcional, né? A parte do mini mercado, você ter a comodidade, Eu acho uma tranquilidade, facilidade. facilidade. Chuva. O Olha, que agrega poxa, e tá valoriza o chovendo demais. condomínio Pra que sair de casa? é O risco excepcional. é muito bom. Né? Exatamente. É. Todo mundo hoje busca morar em condomínio por conta da conta disso. segurança. Da comodidade. Comodidade. Você chega Os em recursos casa, que o condomínio pode carro na fornecer garagem, já pro- passa, pega o que precisa e Exato. sobe. Você não precisa ir, Então, assim, chovendo, Mas alagando o que tudo. que isso é muda risco. no seguro? Porque eu praticamente não Sim. vejo um impacto, Não. né? Só que tem muita gente que tem essa, nossa, vai colocar um mini mercado, acha que é uma coisa absurda, mas Não. não, é uma Não. coisa super tranquila, né? É Aí explica super de pouquinho boa. pra É gente. simples. É simples. O que eu aconselho é sempre o síndico avisa o corretor. É sempre importante, porque cada seguradora tem uma um ponto de cláusula. vista, Essa dica tem é um relevante. entendimento. Conversem com o corretor. O corretor precisa ser uma pessoa próxima do É um síndico. parceiro. Não pode ser É. uma pessoa É um que, parceiro que que Tá chama, figurando, né? é um parceiro que chama você para não- festas de finais de ano, Isso, liga, é faz isso, questão de vendo? participar, Não pode ser uma pessoa que você. que ganha plaquinha por conta das lives. Você entendeu? Por Tem que quê? falar, né, Lógico. Mel? Tem que Lógico. falar, é. Ó, por quê? Porque você precisa. Então, cada seguradora tem um critério. E dentro do seguro residencial, as seguradoras, na maioria das vezes, ela diz o seguinte: prédios com até 15% da sua área voltadas para o comércio, ele entra como residencial. Quando você ultrapassa 15%, ele entra como residencial com comércio no térreo. Então você tem que mudar o enquadramento da sua 15%. pólice. Isso é interessante, hein? Peraí. Da área. Aí, Da área. Da área. Da área. Tem uma coisa. Por isso que é legal falar com o seu corretor, tá? Ou melhor, fala com a flecha 13, tá bom? Aí é isso. Agora, quando você ultrapassa, é importantíssimo, tá? Uhum. Tem condomínios mistos, tem o comercial, Sim. tem o flat, o enquadramento correto. Porque a seguradora, ela não vê nada para fechar o seguro. Isso no automóvel, no residencial, em tudo. Verdade. Ela não olha nada para fechar o seguro. Ela vai pedir no sinistro. E aí chegou no sinistro, fala, peraí, mas você me emitiu uma pólice, você mandou a informação que ele é residencial e eu cheguei e ele é um prédio misto. Você enquadrou errado a sua pólice. A companhia pode simplesmente
Negar. negar o Meu sinistro, Deus. tá? É um direito Então, dela. o Mas seguro... Foca. No, Você falou, explicou certinho, mas dá uma ênfase, né? Porque eu vou dar um recado pros meus condôminos depois, porque é importante também. tá. Qual a porcentagem de novo? Então, Fala. eu tô 15%. falando 15%, eu tô dando o exemplo, Então- precisa conversar com a seguradora, porque cada uma tem um pouco mais, um pouco menos, a gente precisa entender. E assim, Mas, aconteceu geralmente você tem um prédio lá, 100 apartamentos, você coloca um mini mercado. mini mercado, ele não tem funcionário, você entendeu? Então ele é autônomo. A empresa também tem responsabilidade, então ela deve ter lá o seguro dela, pro bem dela, para responsabilidade se ela causar alguma coisa em alguém. Marcos Moreno também comentou alguma coisa Sim. disso, é importante. Então, é uma junção de informações. O síndico está atento com a empresa, que é uma empresa idônea, correta, é uma empresa que apresenta essas condições de seguro, de papapá, e você está com o seu corretor alinhado com as informações. O corretor não é para você falar na renovação. As pessoas mudam de casa e esquecem de avisar o corretor que o CEP do carro mudou. Peraí, você já mudou de assunto? Mudei, Calma aí, porque calma aí. é pra Eu quero- dar um vou ênfase. per- Vou perguntar Vamos pra de novo. Roberta. Pergunta. Vou perguntar pra Isso. Roberta. Deixa a Roberta falar um pouco. Vou perguntar pra Roberta. Ela que é a dona da Já empresa. aproveita. Então eu vou perguntar pra ela. Vou Já meter Dá a- licença, aproveita Calil. e pergunta se quando você tem fechadura eletrônica da Elsys, você tem economia no seguro residencial. Já aproveita e Ah, é vem. verdade. Você responde já essa pergunta, porque é importante ter esse ponto. Mas eu tô falando do mini mercado. Porque Mini eu tô mercado, fazendo a mini instalação. mercado, Porque sim. eu Isso. abracei a ideia de uma forma assim tão grande que pra mim é fenomenal qualquer trabalho de mini mercado hoje Sim. dentro de condomínio. E a dúvida que eu tenho é, e aí eu vou falar pros meus condôminos, que eu olhar na cara de cada um assim e falar. Porque a gente sabe que, sim, muita gente é a favor, Sim. né? Mas a gente sempre tem Tem sempre aquele que a é contra. oposição, que não É quer o bem normal. do condomínio, ou que Isso só é quer o normal. bem do seu umbigo, né? Que a gente É. sabe que Isso é normal. acontece, né? E aí a pessoa fala, mas você vai colocar o mini mercado, aí tem risco de incêndio, vai aumentar no seguro, você já falou com o corretor, sei o quê. E eu explico, porque É. né, eu tenho a consultoria da Sim. Flecha 13 sempre falando aí comigo. Sim. Mas explica de novo, porque o Calil começa a falar de outros assuntos aí. Explica Ela aí. é com foco. Ela e é eu com tô foco. abrangente, Você tá abre, vendo? É isso aí. eu quero foco aqui agora. Foco, Não. foco. Foco. É assim, Me explica a questão dos 15%. vou te falar que teve um caso que nós vimos pela foto, porque a gente não faz o seguro do prédio toda vez que você manda pra nós, eu puxo a foto do prédio. Ela vai no Google buscar Eu vou o no prédio. Google, eu vou olhar a rua por causa de alagamento, eu vou olhar a rua pra ver o que tem, Se é um eu vou ver cruzamento, se é um impacto de cruzamento. veículo. Eu tenho que ter uma É. noção. Então, o Google ajuda a gente muito A nisso. fachada A pra ver fachada, vidros. pra ver vidros, se eu tenho, de repente, é um prédio de vidro. Cheio de vida. Então, o que acontece? Pela foto, a gente entendeu que o condomínio tinha 15% a mais, tinha mais de 15%, e era uma loja, não era um É mercado. uma escola de Era uma idiomas. escola de idiomas que tinha Que eles embaixo. E alocaram pelo no tamanho. condomínio? Não, o térreo. térreo. O térreo. Ah, Como tá. hoje a gente tem banco no É, térreo de prédio. Então, aí, sim. pra tá gente, entendido. pelo tamanho da loja, pelo tamanho da escola, Isso. pra nós significou que tinha com o comércio. Conversamos com o gestor, passamos fotos e tal. Só que o departamento técnico da companhia, ela não olha o que você manda. Então, o que a gente solicitou? Uma vistoria. A gente solicitou que fizesse uma vistoria. E aí Detalhe, eu hein? transmiti, Detalhe. a, Transmitiu a isso. proposta com Como comércio embaixo. Isso. Porque aí ia ficar mais caro, eu tava gravando risco. Ponto. Eu não tenho Eu tô nada que me preservando desabone. Eu tô o segurado. preservando o segurado e preservando a seguradora. Porque não adianta eu preservar o segurado e dar pau na seguradora, que ela E não nem me aceita preservar a mais. seguradora. E dar pau no... tem que ter um meio termo e tem que ter uma decência e um equilíbrio Uhum. para poder trabalhar. Quando chegou lá que fizeram a vistoria, veio a vistoria para mim, não tem, não. Isso aqui não abrange Não 15%. abrange. Só Perfeito. que, Mas nós faz temos a um alteração. documento Só que agora. aí eu fiz a alteração na proposta, são eles que Perfeito. fazem, a gente responde e tal. A Ok. pendência na companhia, abaixou o preço, o síndico ficou legal, adorou porque baixou o preço do seguro. Porém, eu tenho um papel da companhia que me garante que Ela- eles Caso haja fizeram qualquer tipo e de que problema. Ela qualquer- está informando qualquer que o tipo de prédio é problema- residencial. ela me informou que é residencial. Então, aquilo vai ficar até o dia que a seguradora, até o dia que aquele prédio tiver naquela seguradora, aquele e-mail, aquela carta Vai que eu manter. recebi, eu vou manter em todas as apólices, em todos os Olha- anos. Olha que legal. Então, gente, ó, um mini mercado com tamanho de
4x4 ou 6x4 não atinge. vai interferir em nada no seguro. A Então, uni- tenha essa tranquilidade, vamos instalar mercado. A única E da orientação. Honest. Vamos A contar com a única- Honest Market aí pra A isso. única orientação é que tenham empresas parceiras e que tenham um seguro. Exato. Não vai Porque- contratar qualquer coisa. Exatamente, porque não é porque aceitou aceitou o mini mercado, continua como residencial, não alterou o valor do seguro condominial, mas o mercado tem que ter o seguro dele. Sim. Ele tem que ter a proteção dele, tanto para os funcionários dele, que não tem nada a ver com o prédio, se tiver funcionário, Isso. como um RC de empresa, que se alguém se machucar dentro da loja, esse tipo de coisa, o seguro condominial não presta. Então aí tem que ser, não presta esse tipo de serviço. Calma. Ah, Tem que ser- é, não presta, não. Corrige. Se o seguro corte não for presta. aqui, ó. Não, o seguro não presta, não. Não presta esse atendimento. Esse tipo de atendimento. Isso. Aí, para ter um atendimento desse, tem que ser o da empresa que você está colocando lá. Seja um mini mercado, seja que nem num caso que a gente tem, que é uma escola de inglês. Legal. Entendeu? Então e- Isso, só da escola. E eu falei com o síndico, ele falou, não, a escola de inglês não tem nada a ver com o condomínio. Falei, meu senhor, tá no terreno tá do na prédio? estrutura, não tem como. Está no terreno do prédio. Não, mas é independente. Eu falei, deixa eu fazer meu trabalho. Não é. Aí depois ele falou assim, poxa, eu fui fazer a renovação do AVCB e realmente eles foram lá tenho dentro que da incluir escola. É lógico. Lógico, porque a escola é estrutura. Surpreendendo o Mas- total de 0 Agora, deixa eu pessoas, só né? fazer um parênteses aqui. Como é o nome do rapaz da Honest? Gustavo. Gustavo, da Honest. Tô aguardando uma ligação sua. Estamos à sua disposição. Nós vamos fazer reunião lá, nós vamos fazer reunião Ah, lá. vamos? Vamos. Vai ter batatinha, porque foi o Rodrigo. Rodrigo Weisenberg trouxe um monte de coisa. Nós vamos em todos os seus mini mercados que tiver batatinha, Coca-Cola, por favor. Tô esperando sua ligação, meu amigo. Mas O pessoal da Seg Energy que apareceu aqui, eu falei com ele. Sim. Eles estão próximos lá, né? Tão Então, próximos do da gente condomínio lá. aqui. Ele falou, eu moro no condomínio tal. Eu falei, nós que fazemos Fazemos o o seguro. seguro. Eu falei pra ele, né? Então, trocamos uma... É, Mas mas deixa é- aí, respondendo a pergunta do Jonatas, o que Isso. que as fechaduras eletrônicas Impacta aí de alguma forma? impacta alguma Por coisa? enquanto, não. Por enquanto, Por não. enquanto, não temos. Mas você tem Não essa temos experiência. novidades É. eu acredito que assim, eu acredito que é uma segurança a mais. Eu acredito que quando isso tiver um pouco mais de Popularizado, volume no isso, mercado, isso. aí vai ter alguma coisa. Por enquanto, as seguradoras não Não faz pergunta. nenhuma delas tem nada específico Então, aí, ó, para isso. Vamos aí, pessoal, comprar com a Elka, Então, né? Pra Mas aumentar eu essa acredito- demanda no Esse volume. mas mercado. eu acredito. Esse volume, Mas o vamos pessoal lá, começar eu a acho incluir que isso no antes seguro. antes da gente pensar em benefício Desconto. financeiro, em desconto, eu acho que a gente tem que pensar o benefício para nossa família, para Próprio. nós, a nossa E a segurança, praticidade? a praticidade. Olha, Quem vou perde dizer- chave? Falaram que uma Hoje em rede Mas com... eu chego em casa lá com a É, não fechadura, dá. que eu tenho a fechadura da Elsus e nem sabia, né? É, eu acompanhei. É. Você já pediu desconto numa coisa Não, que você já pagou. Já paguei. Dá pra voltar a nota É, fiscal? tá retroativo. Não, retroativo. Ah, eu chego lá, Pelo menos uma manutenção. Digitalzinha. Tem manutenção, né? não, cara, Tão só bom trocar, que é, né? só É. trocar pilha. Cara, Não, Você cara, chega é lá o show de dedinho, bola. Não, ó, é a praticidade. Putz, o dedo já era, cara. Hoje em E, ó, dia, tudo que for prático, eu acredito que facilita a vida Eu de não todos. entendo. Hoje em dia, Agora, meu, voltando pro seguro, mas que É, deve é, valorizar o da apartamento, unidade. deve. Porque na hora que Sim. você chega no apartamento, que você vê uma fechadura daquela, você fala. Aí você chega, porque a gente mora em casa, né? Sim. Aí nós fomos uma vez num amigo nosso que tinha uma fechadura dessa. A gente falou assim: caramba, caramba, da hora. É tipo, você entendeu? Porque hoje é Alexa, né? Sim. Hoje já tá comum, né? Mas você pega um tempo atrás e fala assim: ligaram o rádio. E o negócio ligado, você fala, mano, tem ET aqui, vamos embora. O cara é o top do Legal top. você ter Você citado a entendeu? Alexia, porque dá pra configurar o Lício, né, do Casamento da Cega, estava explicando, que ele que tá fomentando Tá. aqui com a gente, a Elcio. Ele comenta que você consegue fazer e ela programa programa. de acender a luz no momento que você abre a porta, não sei o quê. Não, tarará. tem É, ó, tecnologia. você chegar em casa e falar assim, conforto. Alexa, agora é a hora. Aí apaga a luz. O som liga. Isso. Aí pronto. Aí Eu já tô arrumando toca. mais Aí já toca. patrocinadores. Isso. Pronto. Você chegar pelo celular assim, ó. Aí você já programa a fechadura eletrônica Pô. pelo celular. Tô abrindo.
automaticamente a Alexa chega, já toca, Já baixa a começa, luz. baixa a luz Não, e começa rapaz, a tocar top, Severina Chique. top, Não. top. Aí não. Ai, Top. caramba. Mas Você ia assim, falar alguma coisa? Eu ia do- dizer que nessa linha, né, de, entre essas, pleitear desconto no seguro, você tem um sistema de segurança, que nem a gente tem a Portal Seg Sistemas aqui. Ok. Isso faz diferença também? ou não? Faz, Ah, legal. Eu faz. queria que vocês, então, quando você tem o seguro e quando... desculpa, Isso. quando você tem as câmeras lá, enfim, e quando não Isso, tem. Sim, isso. sim. É. Tem muita seguradora que pergunta Ela se você pergunta- tem câmera, se você tem Vamos falar no sistema residencial, de... Se você tem um sistema de proteção, Cerca entendeu? elétrica, Cerca elétrica. pergunta. E no condomínio também tem algumas seguradoras, não são perguntam. todas, que perguntam. Hoje em dia já tá mais... É fundamental. Já tá mais escasso, já não estão perguntando tanto no condomínio. acho que Ele parte da popularizou, né? premissa Porque que acho tem, né? Porque aí já tem a... Porque é um só item o básico, são itens circuito. básicos, É, né? Devia então todo aí condomínio. todo Eu condomínio não eu sei, vocês acredito podem que dizer, tenha. mas acho que não tem condomínio que não Então tenha já- sistema de Assim, câmera. quando nasce o condomínio, a AGI lá... Não, não já sei o quê, nasce pronto. E os caras colocam. Então, mas você precisa contratar um sistema de segurança. Geralmente, o Ayrton pode confirmar, dependendo do tipo de condômino, é chato pra contratar. Você tem que ficar lá brigando. Aí Gente, a você tem que ficar fazendo. segurança da Aí você tem que família. fazendo manobra, pega de fundo de obras, pega de fundo de reserva. Tem que ficar fazendo É. pra É, aprovar o não, sistema é de complicado. segurança. Não, É complicado. E é uma bem coisa complicado. fundamental. Eu acho. E assim, tem E aí algumas tem um seguradoras. descontinho. Tem algumas seguradoras que perguntam se tem e tal. Mas hoje em dia é o que eu falei. Hoje em dia é mais eles perguntam o circuito interno, CVT, câmera, Tá. esse tipo de coisa. Não é mais aquela. Era um Mas no diferencial. residencial é. É. No residencial ainda é um E a diferencial. parte que se a gente tava falando de tubulações, né? Sim. Sim. Um pouco antes. Se a gente pegar e tiver um retorno de água de esgoto ou água da máquina, um retorno de alguma água, né? Ou resíduos aí dentro da unidade. O seguro, ele cobre, você tem que ter uma pólice, tem que ter uma cláusula específica dentro do seguro. Ah, você falou na Não, hora certa. eu ia É. falar na hora Porque certa, eu ia falar o pessoal da Petros, que é importante Isso. deixar É. sempre as tubulações Ó. limpas. Eu, em todos os meus prédios, eu tenho contratos onde De manutenção. Mas de porque manutenção, é o de isso. limpeza, até dos Isso. ralos de todas as Caixa de unidades. gordura, isso mesmo. De Exatamente. todas as É unidades. isso que Sabe? precisa É. compreender, porque assim, muitas pessoas também acham que o seguro cobre tudo. Ah, cobre tudo. Exato. Cobre Não tudo. tem responsabilidade. Cobre, não, tudo, cobre não tem tudo. responsabilidade. Ah. Não, você tem a manutenção da sua casa. Você tem Tem. que fazer a manutenção da sua casa. Tem. Se você não fizer a manutenção da sua casa, seu ralo entupir, você acha que a seguradora vai lá e vai falar, não, eu vou te pagar todo o dano? Não Porque vai. existe a Você situação deixa e a sua você torneira não fez a ligada, manutenção. você deixa a torneira aberta lá, vaza, vai pra casa Vazou. do vizinho. Estragou sua casa. Aí não é sinistro. Aí não é sinistro. porque inobservância. Aí é inobservância. Foi Você que falou do fez. Olha que Você bonito, né? causou. É Inobservância. inobservância. Não, É. Você burrice causou. mesmo Não, do condomínio, né, É que cara? eu falei assim, puxa, Porra. nós vamos lá pro podcast, eu preciso aprender algumas ele é um palavras. Não. Eu falei, deixa eu achar pelo É o menos umas seguinte. 3 palavras Não, bonitas. Vocês pra- fizeram Não. bem, porque assim, Mas eu deixa espero... eu fazer esse pontuação que eu Claro, acho que é por favor, importante, claro, perdão. por favor. Pra não perder aqui, importantíssimo a manutenção. Você falou do coisa, se existia um rompimento de um Súbito. cano súbito, isso tá amparado pelo seguro. Legal. Tivemos um sinistro, não vou falar o nome do síndico, mas esse não, a companhia não acatou. E eu vou dizer por quê. Retornou do cano de cruel. esgoto, tá? Foi cruel. Então retornou Do esgoto. de esgoto esgoto. para dentro de uma unidade. Acabou. Deu 5 centímetros dessa água no apartamento todo. E você Foi sabe que bravo. aí existe contaminação. É um caos. É um caos. O que aconteceu? Abriu-se a caixa de esgoto, né, de gordura. Uhum. Tinha lá pedra, resto de obra, essa coisa toda. A seguradora simplesmente falou: não vou pagar. Por quê? Porque não é uma coisa Você súbita. causou. Você quer ver uma coisa importante? Você não fez a manutenção. É isso Tá. que a gente comenta, o conteúdo é importante. Você síndico, é calha. Calha. O que acontece? A gente tinha uma... Ninguém lembra de limpar. Não, ninguém lembra de limpar. E sabe o que é o pior? Tem uns prédios muito antigos que a gente chovia, tinha uma precipitação de chuva aí, vou falar bobagem aqui, 5 milímetros. Hoje tá chovendo 50. Só que a calha continua sendo aquela calha pequenininha. Se um saquinho do prédio maior voou, entupiu sua calha, se não deu vazão e essa água retornar e molhar o apartamento,
Isso o seguro não cobre. Por quê? Porque a limpeza da calha É de obrigação. é de obrigação sua. O volume de água, você tem que fazer algo que comporte a Comporte capacidade. Você entendeu? Então, esse tipo de situação, não. Agora, estourou o cano da prumada, molhou o apartamento. Aí sim tá amparado, desde que você contratou a cláusula vazamento de tanques e tubulações, ruptura de tubulações, cada seguradora dá um nome. E detalhe, pessoal, observem complicado. o valor contratado, porque eu já peguei cláusula com 10 mil. Tivemos um sinistro aí de um caninho miúdo que entrou água em 10 apartamentos, nosso prejuízo foi de 80 mil reais. Nossa Perdão, Senhora. o prejuízo foi de 50 mil reais. Ah, Não, tudo bem. Mas sem a cláusula, eu pego o condomínio, que quando você vai ver, a pessoa colocou 20. É uma cláusula cara. Por que é cara? Porque tem acontecido Porque muito. dá prejuízo. O Dá incêndio prejuízo. é o mais barato, porque raro você ouve falar em incêndio em Incêndio. condomínio. sim. Então ela é mais em conta. Agora, RC Portões. E muito se engana. Eu vejo muita apólice. Vou passar o conteúdo aqui. RC Portões, o condomínio, com 10 mil. Gente, mínimo 50. Você sabe por quê? Porque o portão desce Bate o carro. numa Tigo, numa HRV, Fala Num uma Porsche não. igual com o teto, Edo, né? com teto solar. Teto solar. Qualquer raspadinha e Deus. pegou o teto solar, meu amigo, é 20, 30. complicado, E se não, o é carro for um complicado. pouquinho mais velho, dá PT. Aí você chora. Ou Aí você você- fica feliz, né? Aí o cara contratou 10 mil, o prédio vai pagar a diferença. Isso pode voltar contra o síndico. Aliás, bom, estamos Mas só- perto do final aqui, mas mas eu só queria pra- tirar uma dúvida. Pode falar, Não, por só favor. para finalizar a questão das tubulações, eu acho que isso é muito importante porque eu tenho a preocupação de fazer as manutenções e eu contrato, não vou falar 100% dos meus condomínios, Sim. porque tem uns que financeiramente não cabe, né? Mas 80% dos meus condomínios, ele tem esse serviço de desentupimento dos andares. Ok. Eu oriento, eu indico para as pessoas fazerem, porque, cara, é um absurdo o que O as que pessoas sai do É jogam rabo. complicado. Mas é o dentro fio do de rabo. cabelo, vai Complicado. enroscando. E aí, No nosso, falo, a no nosso Petros- apartamento não vai ter problema, porque a gente já tá com um pouquinho não, telhado, mas todo mês eu mas- mando fazer o desentupimento no meu apartamento, todo mês. Porque, Não, né, e Caramba. você sabe o que, se que meu também... cabelo tá caindo, né? Tem que fazer. ele vai parando o ralo. Você É. sabe o que acontece também, que a gente já teve um caso nosso, mas teve outros casos que a gente fica sabendo no mercado, que a gente tem alguns parceiros, acaba Trocando sabendo. esse conhecimento. Isso é Legal. legal. É. O corretor tem outros corretores Vazamento no amigos. ralo do Bacana. banheiro. O ralo do seu chuveiro começa a vazar. Você não percebe que o piso não secou. Sim. E aí, Observa quando por vai debaixo. esperar, já molhou de baixo, já molhou o apartamento de baixo. Não tem cobertura, Não tem. porque é uma manutenção. Você, não Você vedou. não fez. Você o não viu que rejunte ficou, do que o seu rejunte- box. Você É. não viu que o rejunte já foi embora? Não dura a vida O inteira. sinistro é Então, súbito. Súbito. É tudo que foi Estourou um cano. súbito. Tá molhando um pouquinho, porque você Então, não é observou esse tipo o de coisa que rejunte, a tem que ficar atento impermeabilização. também. Não tem cobertura. Porque, principalmente, não o divulgam. condomínio é complicado, porque você não sabe o que está acontecendo no andar de cima, de baixo. Da sua casa do lado, você não sabe. Uma casa é mais fácil de você ter essa visibilidade. Porque seu ali é só você, não vai ter nada. Se é em cima é o telhado, né? Você tem uma proporção melhor de visualidade. Em compensação, você tem que pensar que, meu, aquela vedação que você fez não vai ficar pós da vida. Isso. Sua filha vai É estar grande e aquilo vai estar ali. manutenção. Então é uma manutenção. E quando você percebe, você já afetou o apartamento de baixo, do lado, seja qual for. Então a manutenção é muito essencial, porque a pessoa fala assim: não, eu tenho a pólice de seguro, eu tô tranquilo. O seguro cobre tudo. E nesse É. mês de março, Ah, no meu apartamento, eu chamo o síndico. A mesma história que as pessoas acham, o seguro cobre tudo e não é assim, o síndico também não faz o tudo. síndico resolve tudo. É. O Síndico síndico também não tá aqui resolve. pra Resolve isso. tudo. E as pessoas têm um péssimo hábito de não buscar mesmo. Antes da gente finalizar, eu vou falar disso. Mas assim, todo esse mês de março, aproveitando o pessoal da Petros, eles vão dar 10% de desconto em toda a dedetização, desratização, desentupimento de colunas. Então, pessoal, Não, peraí. só Então, pegar o cupomzinho palmas, aqui. palmas pra Petros. Pegar o cupomzinho aqui, que vai ter o desconto da Petros de 10% em todo o serviço É contratado que por eles. hoje... Informar que foi Isso, daqui no do podcast. É que hoje já é dia 30, Sim. mas nesse mês aqui de março, por conta do Dia das Mulheres, Isso. a Roberta, empresária,
Dona da Dona Flecha da 13. 13, mulher e tudo mais. Ganha mais que o marido. Igual. Brincadeira, Mário. Mário é o nosso contador, né? Ele sabe direitinho. Fica igual, né, Mário? É isso. Então, nós estamos aí com a campanha do Vida para mulher. Vida Mulher. Toda mulher que fechar o Vida, que fechou, até amanhã, né? Ainda dá para amanhã fechar. Fechar até amanhã, o Vida vai concorrer. Ela fez uma cesta com produtos Jequiti, Avon, os Avon, brindes o da nossa mimo. empresa. Mas não é o Um selo de brinde, cor tá? pra enxergar. Você A consegue questão pôr? não é o Acho que não brinde, vai dar pra é a ver. importância do seguro de vida da mulher. Aqui. Pelo seguinte, vamos lá dar o close lá, depois joga no ar essa foto. Mas a gente Aí- publicou. A gente publicou nas redes sociais da Solvit praticamente o mês inteiro, então. Sim, Aqui é sim. só reforço. É E só nas reforço. nossas redes sociais também Aí, tá lá. porque é importante, porque voltando à importância da mulher, tá? Ela hoje é a renda familiar igual ou maior que o do companheiro e o Vida é importantíssimo. Então, é muito importante para síndicas. Vocês falam em questão? A Roberta vai fazer Dia do Síndico, a Flecha 13 está sempre mandando esses parabéns, valorizando. Você encontra na internet Dia do Síndico. Síndica não tem. Não tem, é difícil. Eu tenho que A fazer. Roberta pega uma Eu que peça na faço. internet, quem manja Canva, essa coisa toda, e ela cria Eu que com faço, A, eu que crio. porque é injusto. Existem muitas síndicas profissões. e atende Muitas profissões. muito bem, e não tem. Tem o Todes, né? Tem Você o viu que Todes. foi liberado agora, né? Mas Porque o no- síndico e o A, porque é uma profissão, e tem que valorizar, tem e você como. encontra E síndico. tem mulheres boas no mercado, hein? E aí Tem. nós temos Trabalha o muito Vida, bem. e é importante para você ter o seguro de vida profissional liberal, a questão do DIT para alguns setores, que é a diária de incapacidade, a pessoa não pode trabalhar, ela recebe um valor. Então, consulte-nos com relação ao seguro de vida. Já foi aquela história que só vai receber O quando Ricardão. morrer. O Ricardão, eu não vou fazer o seguro de vida, Por causa do porque se eu Ricardão. morrer, minha mulher vai gastar com o Pô, Ricardão. mas aí você. Caiu por Aí terra. você faz seguro de vida e só mete mata pra receber seguro de vida, né? Você tem que Faz pensar em quem faz você com a vai colocar, flecha inclusive. Faz com a como flecha 13, beneficiário. que a gente não conta que ele tem o seguro de vida. Isso, Tem que ser pronto. escondido. Tem que Escondido. ser escondido. Tem que Mas ser é Porque escondido. importante, você sabe sabe por que é quê? o único bem que, caso você venha acontecer alguma coisa, é o único capital que não entra no inventário. Então, É o assim, primeiro de repente dinheiro que você você fala assim, recebe. não, eu tenho investimento, eu tenho imóveis, não, vou deixar minha mulher e meus filhos com uma vida Tá confortável. tranquilo. Não Dá tá, pra não. sustentar a escola do meu filho até 18, 20 anos, dá pra minha mulher 2, 3 anos aí. Não dá, porque ela vai ter que abrir o inventário. E se ela não tiver o dinheiro pra abrir o inventário, Ela não põe a mão em nada. nada. Ou seja, Ou passa ela fome. ou ele, a vice-versa. mesma Oh, coisa. perdão. Entendeu? Então Isso é o foi um único tema, capital que porque não eu fui entra oferecer pra uma pessoa Ó, Calil, o seguro se acontecer de vida. qualquer coisa, já deixa a senha da conta com ela. Deixa tudo. Ela Porque tem aí, se- tudo. é. Não, você é ela que precisa. Meu amigo, ele não precisa saber, ela que é a organização tá e doido. pessoa. Aí é o seguinte, eu fui rapidinho, eu fui falar com uma pessoa do Tranquilo. seguro de vida, a pessoa virou e falou assim, Calil, eu não preciso. Vou Eu viver falei, pra como não sempre. precisa? Não é isso. Ele falou assim, não, sabe o que é, Calil? Eu tenho 10 casinhas de aluguel, tá? Eu tenho um dinheirinho na conta para uma emergência e tal. Aí eu falei, tá, e a sua esposa? Não, ela vende os imóveis. Eu falei, então, se você tem 10 casas, você tem que fazer o inventário. O inventário hoje é 4% do bem. Ou seja, se cada casa vale 1 milhão, são 10 milhões. Eu tenho que ter 4% desses 10 milhões para casa. Fora o carro, fora o dinheiro na conta, fora tudo. E fora que Ou se o filho seja- for de menor, fica preso no juiz, né? Ou seja, você tem patrimônio, mas você não tem liquidez. E o seguro de vida, ele vem sem inventário, sem nada. Então, muitas vezes a pessoa faz o seguro de vida, não é nem pensando no que vai deixar, porque ela tem patrimônio para isso. É pensando o que ela tem de patrimônio e quanto ela vai fazer, disponibilizar de inventário Inventário para pra poder poder fazer. liberar isso. Aí sim, fez o inventário, as 10 casas,
passa pro nome da mulher, aí se a mulher quiser vender, aí beleza. Só que se ela não tiver um capital, ele tem Ela não faz patrimônio, mas não Não tem dinheiro. Ou seja, o seguro de vida é importante. O seguro de vida, você contrata doenças graves, você recebe um valor para um tratamento, que Deus abençoe que as pessoas não passem por isso, mas a pessoa ter uma doença complicada, ela tem uma verba que ela recebe em vida para subsidiar um tratamento de uma qualidade melhor. Então, você tem uma qualidade de vida num período melhor. Gente, é importantíssimo o seguro de vida. Eu digo isso porque a gente tem seguro de vida, embora eu falei 28 lá no começo, mas eu vou relatar aqui 43. A gente já tem seguro de vida há mais de 10 anos, tá? Porque nós temos um filho, hoje com 15 anos, e, ele era pequeno e eu não sei. E assim, mas eu tô bem de saúde. Ok, mas eu posso tropicar, bater a cabeça. Eu posso ser Ter um atropelado. infarto. Eu posso. Hoje em N dia, na nossa situações. idade, o mais comum é o É infarto. infarto. Então, Verdade. gente, é importante. É Deixa eu te importantíssimo. fala pro pessoal, Calil. Porque o pessoal acha que às vezes é muito caro o seguro de vida, né? E é um dos seguros mais baratos que tem, é o seguro de vida. Você coloca lá uma pólice de 2 milhões. Quanto você paga mais ou menos uma pólice de Tudo 2 milhões? vaidade. Tudo. É a mesma coisa o estudo do automóvel, Não. tá? Mas eu tô dizendo que você não precisa nem contratar 2 milhões. Não, Mas sim. você contrata um valor. Não, eu vou lá, contrata um valor. E eu vou dizer o seguinte: poxa, a gente faz o seguro pro carro, que vale 100 mil, e não faz o seguro da vida. Não que o seguro vai garantir a vida, tá? É óbvio que não. Só que a subsistência da sua família é o Você bem não faz mais. seguro de vida pra você, você faz Claro pros que não. outros. Por isso que eu tenho o meu e a Depende. Roberta tem o dela. Exato. Depende, Você porque se entendeu? você tiver Uma doença. Esse é pra ou se você. você tiver um DIT, que O a DIT é pra doença- você. Entendeu? E assim, nós passamos por uma experiência com o funeral, que vem no seguro de vida. A mãe dele, há 7 anos atrás, faleceu. E ela tinha lá pelo banco e tal. A gente nem sabia, Porque já era muito antigo, era velho. antes da gente entrar no seguro, É, entendeu? então já É. tinha no banco há muitos anos. E assim, dor de cabeça, Cara, zero. Isso aí Zero. É uma fase meu. que, assim, a mãe dele já estava doente há muito tempo, tal, mas mesmo quando vem a notícia que o hospital liga e manda todo mundo ir pra lá, você já sabe já que sabe que- Deu caca. deu caca. E aí, assim, a sensação na hora e falar, o que eu vou fazer? O que fazer? Você vai Sim. sempre depender de É alguém. triste. A pessoa, Você vai sempre depender de alguém, porque você não vai ter cabeça pra fazer nada. o agente, ele tá O lá agente, com ele tá frieza, lá ele com lida com isso frieza, todo ele dia. lida- Trabalho dele. É o trabalho dele. Eu vou Então, dizer uma assim, coisa. a praticidade, e assim, vamos lá, eles têm os contatos que a gente não tem. Se você for lá esperar, você vai ficar 3 horas, 5 horas, 6 horas. Lá é 15 Ele minutos. já sabe, ó, é funerária fala. tal. Já já chega sabe- cumprimentando. Você Eu acho que entendeu? é uma coisa importante, esse relato, é o síndico profissional. Eu acho isso, valorizo o morador, mas o profissional, você precisa de uma coisa na Eletropaulo, você precisa pôr uma poda de árvore. Tivemos uns episódios aí no começo do mês de árvore caindo em condomínio por causa do vendaval. O síndico morador, lógico, ele vai lá, ele vai com todo o trabalho. Mas o profissional, ele vivencia essa rotina. Então, ele já chega lá, ele já sabe o departamento, ele já é conhecido. Eu acho isso muito bom. E pontuando o que a Roberta falou, o agente, ele chega lá, cumprimenta as pessoas. Cara, quando deram a notícia, né, que minha mãe faleceu, isso era umas 11 horas da noite, eu tava na Santa Casa, tinha ido de metrô, porque era rodízio do carro, do horário que nós saímos para ir para lá. Olha, veio a óbito. Aí eu falei, putz, o que fazer? Tava com meus irmãos. Eu falei, a primeira coisa, vamos para casa. Como para casa? Vamos para casa. Primeiro que eu preciso pegar um carro, porque daqui a pouco, da meia-noite, 1h da manhã, lascou, não tem mais condução, lascou. E eu tenho lá anotado o telefone da assistência. Cheguei em casa, liguei, falei, olha, meus sentimentos, o senhor pode me encontrar aquele da doutora Arnaldo lá com a Paulista lá, Sei. cemitério lá. Vila Alpina? Pode, não. Não. Araçá, sei lá, É. um cemitério lá. Você pode encontrar lá? Falei, posso. Aí já tava com o carro, tudo, fui lá. Cheguei lá, pois não, senhor, olha, meus sentimentos e tal. Só um minutinho. Foi lá,
Escolhe o caixão, escolhe isso. O senhor quer uma coroa? Que cor que o senhor quer? Florzinha que o senhor quer? Que tom? Me deu uma plaquinha, sem brincadeira, gente. Assessoria Parece uma total, coisa. né? Me deu uma plaquinha com 10 frases. Ele falou: se o senhor quiser na coroa, eu escrevo o que o senhor quiser, mas se o senhor não tiver cabeça, pode escolher uma dessas. Duas dessas. Aí ele fez assim: ele foi comigo até a Santa Casa, já era meia-noite e tanto, ficou lá, ele falou: agora o senhor pode ir para casa. Ficou lá até 6 horas da manhã para liberação de corpos, coisa que era para eu ter ficado, ou Sim. meus irmãos, tá? Ele falou: vamos para casa. Vamos para casa, relaxa. Quando tiver tudo pronto, eu te aviso. Que trabalho Quando deu bacana, 7 né? horas da manhã, tocou o meu celular e falou: olha, já está no cemitério tal, que a gente já tinha organizado, na sala tal, prontinho, tudo resolvido. É só o senhor ir para lá. Cara, claro, ninguém Foi uma dormiu, ninguém nada, mas eu Mas pude ir foi para uma- Não, casa, gente, não, jantar, peraí. tomar um banho. Não. É um serviço Seguro É um excepcional. serviço vida, excepcional. assistência funeral. É um serviço Legal. que Não é nem um você... custo, porque eu também não paguei nada. Porque O cara a dor- só é o ia que você passando falou, o né? A cartãozinho dor de lá. cabeça A dor de que- cabeça É que isso, dá, você não você pensa. não Pra onde pensa. correr. Você não sabe pra onde correr. E a gente vê isso Se porque a gente acontece lida uma com coisa- isso. Infelizmente, e agora com essa pandemia aí que veio, que infelizmente a gente teve quatro incidentes por causa Conta, da né? pandemia em Puxa. condomínio, né? Inclusive em condomínios, e tinham o vida apartado da Sim. pólice do condomínio. É uma vantagem Não, a porque... pessoa falou: meu, eu não tinha cabeça pra nada, Meu, eu é só mais fiz um fácil pra acionar, telefonema. né? É mais fácil para acionar, é mais fácil na renovação do condomínio, porque não agrava o condomínio. O Vida, o que ele agrava é muito pouco, porque já tem a atualização de valores pelo IPCA. Só que esse falecimento Então, não gerou o sinistro na falecimento pólice do no- condomínio. no condomínio, É entendeu? show. Então você não pagou por um custo que ia te aumentar horrores, porque dentro da pólice do condomínio, tudo o valor vai a crescer. Porque eles vão colocar um sinistro e vão colocar Sim. o valor. Então foi 30 mil, 7 mil, 8 mil que eles gastaram lá de tudo, fora os serviços que eles não cobram e que eles fazem. Aí você fala assim, meu, isso vai contar um sinistro, você perde uma classe de bônus, você deixa de ganhar uma, você perde outra, e ainda tem um acréscimo, porque você deu um prejuízo. Querendo ou não, Você você perde tem um prejuízo. negociação, tudo. Como a gente falou, almoço grátis ninguém tem. É, Ninguém almoço tem. grátis não existe. Não existe. E o vida, às vezes a pessoa fica E numa aí- pólice lá, depois a pessoa faz idade, ele aí não você pode não mais pode mudar a trocar a seguradora. Aí seguradora. aquela seguradora que era mais em conta ficou a mais cara de todas, você Você não vai ser pode mudar. obrigado. Porque se você tirar aquele funcionário Sim. que ultrapassou o limite máximo de idade para entrar no vida, para outra pólice é um seguro novo. Você não Exatamente. pode. O seguro de vida apartado, mas isso precisa de um Um- profissional para orientar o síndico. Então já olha pra câmera e se despede e já E chama o eles pra falar com síndico você. é disposto a ouvir e entender. Você entendeu? É isso, é abrir, entender, porque as pessoas reclamam assim: poxa, eu ligo, é só máquina para falar. E a hora que tem um profissional disposto a orientar, a pessoa fala: não, me manda no WhatsApp. Aí você fala: Ó, Jesus, eu já é falei, isso. eu já falei nesse ponto, eu já falei pro Calil, né? Calil, eu não ligo pra ninguém, eu ligo pra você e você se vira. Eu ligo pra orientação. você e você se vira, porque eu não tenho paciência de ficar falando. É a mesma coisa do agente. Você já sabe com quem falar, onde falar e como falar. Tem É, coisas você que vai é lá, o se síndico que vira tem e que pronto. Administradora executar. que não tem gerente também eu acho ruim. Ó, é o síndico que tem que executar isso, é o síndico que tem que executar isso. Isso aqui eu faço pra você. Então, porque, de novo, precisa de uma parceria. E qual é essa parceria? Síndico, corretora, administradora. Você entendeu? É complicado. Isso é bom. Uma vez que você casa isso, você tem informação, você tem tudo de fácil acesso, é benéfico. Aí você consegue E o gerenciar Luiz- 16 condomínios. 16, claro, porque você tem pessoas que Que vão te eu apoiar, né? entrego e você faz a avaliação Vão e me te passa. Não preciso Eu ver acredito se no seu você trabalho, fez. né? Eu Exato. confio em você. Eu tenho parceiros, a gente tem parceiros que confiam no nosso trabalho. Por que você E tá- essa plaquinha, aproveitando o Ah. enseja, essa plaquinha foi do Vida. Esse é são Roberto. cursos que foi um curso que a Olha Liber lá, te esse é da deu. Roberta, olha lá. Cresça com Vida, que eu fiz com uma pessoa aí muito, muito show de bola, falando do Conceituada, Vida, muito é. conceituada no mercado de seguro, que ele deu através da Liberty, e aí eu ganhei a plaquinha por ter concluído, por ter batido as metas, tudo, e É isso. é isso. A gente tá sempre Agora, em peraí. busca do melhor. Você Tá falou, certo. vai fazendo as considerações finais, é isso? Opa! Nossa, já deu Vamos 30 deixar o pessoal minutos? dormir. Ah, eu falo Quanto tempo? Quanto tempo nós estamos eu conversando falo aqui? que- 1h43. Caramba, você vê que coisa maluca. Quando a gente fala de um assunto bacana, uma coisa que a gente gosta de dividir, você entendeu? O tempo passa e a gente nem percebe.
diferente de uma reunião que nós... Vou falar rapidinho aqui, é importante pra gente finalizar. Nós estávamos numa confraternização na HDI Seguros, tá? Isso 2017, alguma coisa assim, tá? Nós somos convidados para uma confraternização, uma sexta-feira à noite, pizza. Quando as companhias ainda faziam, Quando seguradoras faziam, que hoje- ainda davam alguma coisa. Seguradoras, convidam os corretores, eles são seus parceiros. Aí, Eles que vendem pra você. Não é? tem Ah. eles próximos. Aí, nós fomos lá. E aí tinha o diretor-geral da seguradora, o Euclides. Hoje não faz mais parte da HDI, mas eu posso falar o nome com tranquilidade. E ele fez assim, pessoal, vamos na sala ali pra Todo mundo passar comendo alguns números. pizza, Poxa, eu tomando ah. Coca-Cola, quem tava bebendo, tomando seu chopinho, comendo pizza, o homem chamou. Vamos, né? O diretor, né, geral. Foi lá, botou uma tela e Números e a números. companhia Seguradora é cresceu, complicado, não sei o porque quê, gosta de papapá, mostrar papapá. números pra nós, Meu pra encher o... Deus. Aí, nisso passou lá uns 30, 40 minutos. E a Roberta entrou, a gente tava numa confraternização, esqueceu de desligar o celular. E o celular dela tocou. Rapaz, o toque do celular... Tem o toque do celular aí? Olha o toque do celular dela. Meu Deus. Rapaz, você imagina, tinha uns 30 corretores, o homem palestrando. Diretor, esse negócio tocou até pegar a bolsa e desligar. Tá bom. Ele fez assim, já entendi o recado, é pra encerrar. Acaba a reunião e vamos correr. Acabou na Rapaz, nós fomos muito bem vistos por todos os outros colegas, porque a gente não queria ver que era o quinto, que era o sexto, que Ah, o sinistro pô, aumentou. A gente negócio foi numa chato, confraternização, meu. pô, e tocou isso. E olha, aqui já deu Aqui, 1 hora tá e vendo? tanto, A gente não nem precisou precisou, tocar, tá vendo? tocar a sineta aí pra dizer que já deu o horário, É. a conversa fluiu. Esse foi um episódio bastante Não, que engraçado legal. dentro Muito da bom, muito bom. Vai. Várias HDI histórias, né? Seguros. Né? Tem são muito muitos isso, tem anos, muito, cara, muito, muitos muita anos história, muita história. e a gente vivenciou. Muita e- história, muito aprendizado, Isso. muito curso, muita encheção de saco, porque a gente enche o saco, quando eu não entendo, eu encho o saco mesmo, porque eu tenho que entender. Se eu não A entender, gente quem às que vai vezes entender? liga para gestor de seguradora parceira e fala: escuta, eu tô com uma dúvida assim, assim, assim. Tem gestor que fala assim, cara, eu aprendo com vocês demais, que vocês fazem cada pergunta que nunca ninguém perguntou. Que Eu legal. falo, "Só, mas espera aí, me surgiu isso aqui, eu Tem preciso que perguntar. é, eu não vou destrinchar saber te isso." falar. Dependendo do assunto Você que você me entendeu? perguntar, eu não tenho obrigação de saber tudo. É como você. Você não tem obrigação de saber tudo. Você tem obrigação de De suprir atrás. a necessidade Isso. do seu cliente. Seu e telefone é atrás. de quem resolve. Não, Você e tem que ir buscar atrás, você tem que informações. buscar. Foi que nem o negócio placa solar, que nem esse negócio ainda de Tomada de carro. tomada de carro. São A novidades. fechadura ainda não tá Não tem. no auge ainda da coisa. Mas é uma coisa que logo, logo Vai ter. vai ter Vai. que se E se questionar. você não questionar, se você não buscar essas informações, Você você fica fica para trás. Perfeito. Então eu faço cada pergunta. O gestor da O Tóquio gestor que da diz. Tóquio, principalmente, porque eu vou nele e fala: nossa, Calil, eu trabalho na companhia faz 23 anos. A Tóquio, ela tem um negócio bacana. Ela. Funcionários com bastante. Muito tempo. E ela. Então, ele fala: pô, 23 anos. Pô, nunca ninguém me Me fez essa perguntou pergunta. Eu, isso. falei, "Não, eu pergunto pra você porque eu tenho uma vivência da nossa carteira. A pessoa que atende 50 corretores, ele tem uma vivência de carteira de 50 Perfeito. corretoras. Perfeito. Eu falo, já deve ter acontecido com ele. Nunca ninguém me perguntou. Olha isso. Então a gente briga É. por emissão de apólice quando sai informação errada. Aí o diretor da companhia fala: pô, mas nunca ninguém me reclamou isso. Eu falei: não, é que nunca ninguém conferiu a apólice. E a Roberta confere a apólice. Então, é importante. É Fantástico. importante você conhecer a corretora, ver quem ela é no mercado, ver o trabalho que ela faz, porque só preço não é legal. Qualidade, às vezes você tem que pagar um pouquinho a coisa mais cara, às vezes é até o mesmo preço, mas você tem que se preocupar com a qualidade. Você entendeu? Para você ter um know-how, para você chegar, apresentar uma placa, você ser reconhecido pela seguradora, porque trabalhar com a seguradora é só lá e criar o código. Você trabalha com 10, 20, 30, Você tirou a SUSEP. ponto, acabou. E Pronto. assim, Agora, a seguradora
lhe reconhecer, É eu vou dizer que difícil. isso é para poucos. É difícil Não no tô falando mercado. aqui com Não, é demagogia, difícil, é não, difícil. mas é Tá para aí, poucos. É isso. Então é Vai importante. Eles dão valor, né? Aqui, ó. É. E quem não mas- chora, né? Que- mama. e eu vou falar, só pra, né? Foi depois da live. Não, Mas- esse vídeo não foi pra live. Quem quiser acompanhar, tá nas redes sociais da Solvit, do Instagram da Vou Solvit. fazer o seguinte, eu vou deixar aqui também na descrição dessa live. pra o Os pessoal dois poder- episódios. os Isso. dois pra episódios. assistir. Ó, já Perfeito. pus óculos, vou pedir pro Ayrton fazer as considerações. Eu vou agradecer aqui a turma, porque o pessoal precisa dormir também, né? Precisa, né? Não, pessoal, é isso. Eu acho que quem quiser saber um pouquinho mais sobre seguros, vai nos 2 episódios da página da Solvit, que tá lá. A gente fez 2 episódios Um bate-papo descontraído. excepcionais, É. com dicas e conteúdos ricos, como foi esse do podcast de hoje. Poxa. Né? Eu acho que é um assunto que todo síndico tem que saber. Né? Eu estudei bastante, a Roberta gosta de estudar. Eu não gosto muito de estudar, não, apesar de eu ter estudado um pouquinho. Né? Mas a parte condominial sempre tentei me atualizar ao máximo para justamente conseguir, né, esclarecer. Eu consigo flutuar um pouquinho, não sou especialista, por isso que eu tenho pessoas Sim. como vocês para me ajudar nesse quesito e a gente vai aprendendo junto. Não sou especialista em tudo, mas tento estudar um pouquinho para flutuar em todas as áreas. E precisamos de especialistas como vocês para isso. Então assistam os episódios, são bem válidos. Podcast aqui rico também. O Calil aí, mas eu vou contratar ele para vender para minha empresa, porque vende. Ah, mas eu já me. Vende, a, vende, a vende que é uma flecha, beleza. a Flecha 13 já tá habituada, porque o evento da Solvit, presencial em Já. 2021, nós estávamos lá. A live da Solvit, nós As estávamos duas. presentes. Ah, Tivemos- aí, ó. e estamos Os aqui de próximos novo. parceiros. O pessoal tá com a gente desde 2021, ó, e segue junto, é isso aí. Ah, Não é? foi É. muito. Olha, Foi eu um gostei evento muito. Foi um muito evento legal. Muito agregador para Ah, nós. eu achei. Muitas coisas que a gente até desconhecia mesmo do Legal. condomínio, que não abrange ao seguro, que não é relevante, vai tão grave assim ao seguro, mas muita coisa que a gente aprendeu lá que Só tem a Então, vivência. vou dar um spoiler pra vocês, hein? O próximo evento da Solvit vai ser uma vivência total dentro do condomínio. Tamo junto. Gente, Tamo estamos aí junto nessa. Ó, lá, pensando, Mais uma jornada. arquitetando tudo isso pra ser uma coisa assim que nunca foi vista dentro do mercado condominial. Caracas. Só pra vocês Muito terem uma legal. Não, olha, eu muito posso legal, muito falar legal. uma opinião própria. Nós fomos uma estrutura muito bem montada. E não é porque eu tô na frente deles, não. Quem nos conhece sabe o quanto sincero a gente utiliza com as palavras. Uma estrutura muito bem montada. Um conteúdo muito bacana. Foi lá que eu conheci. Eu conheci, porque ele que palestrou, né? Então, ele não me conhece, mas eu conheço ele, né? Sim, O Marcos Moreno, passei Sim. a seguir. Dr. Miguel Zain. sim. Então são nomes conceituados. Eu tava lá, era pro público síndico, né? Sim. Eu não sou síndico, mas estava lá porque ali eu ouço as dores, o conhecimento, essa coisa toda. Então, tudo que fala em condomínio, para nós, é interessante. Porque a gente vivencia, a gente gosta disso. Então, o que a gente puder orientar síndicos, administradoras, pode ligar pra gente. Estamos à Vou disposição. contratar o cara pra vender. É isso. Mas é isso, agradecê-los. Obrigado pela presença. Acho que todo o conteúdo de vocês, você falou, 2 horas aqui falando e a gente Puxa. poderia falar mais 2 horas que teria Mas, conteúdo Com aqui. certeza. Tranquilo. Vou agradecer novamente vocês. Obrigado aí. E vamos junto até os próximos eventos. É isso, não. E uma simpatia, agradecer demais a presença de vocês. A gente sabia já que ia ser desse jeito. Uma pena até por já não ter feito, já programado, ter começado umas 5 da tarde, Aí até... Não dá tempo de falar tudo. né? Mas agradecer demais. Pro próximo mês, tiver um convidado chato, eu já vou estar aqui com Síndico precisa. Rolinha anti-stress. estresse. E já tô com óculos para agradecê-los e agradecer também o pessoal da Diferencial Serviços, a VCB Para-Raios e parte de garagem, que é muito difícil. Petros Desentupidora, falamos aqui, tanto que é importante Falamos. ter isso, porque nem sempre o seguro resolve, certo? Certíssimo. Portal Seg, Sistema de Segurança Eletrônica, também reforça o seguro, de certa forma. Descobrimos hoje que energia solar da Seg Energy também pode, de certa forma, dar uma derrubada aí nos valores, então procura a turma lá. Honest Market BR não impacta no seguro, somente a partir de 15%. Converse com o corretor. Fala com o seu corretor, na verdade, fala com o Calil, Fala com a o Flecha Roberto, é muito 13. melhor. Isso. Larga seu corretor, vem pra cá.
Imperador. Olha que legal. Equipamento acontecendo. Descobrimos também que se não estiver funcionando adequado, se não for uma empresa correta, impacta no seguro. Então você vê como tá tudo interligado. Tudo atrelado. 13, já agradecemos mais uma vez. E a Elcius Fechadora Eletrônica. Agradecer vocês. Valeu. Time, Valeu, muito gente. obrigado. Nós é que agradecemos. Quinta-feira, 8 horas, esperamos vocês aqui. Forte abraço. Agradecemos a todos Até aí. mais. Sei lá. Obrigada.